estamos de volta para a última aula do dia. Essa aula vai ser dada pelo Dr. José Paulo Ladeira, que fez graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, residência de Clínica Médica e Medicina Intensiva no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é especialista em Clínica Médica, Medicina Intensiva e Medicina de Urgência e plantonista das UTIs do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dr. José Paulo vai falar para a gente sobre suporte avançado de vida. Dr. José Paulo. Obrigado, professor. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar de um tema bastante importante, de grande frequência no atendimento das portas de pronto-socorro, né? A gente está no ano de transição. Em 2010, ao final de outubro, a gente vai voltar a comentar isso ao final da aula, nós vamos já ter publicadas as novas recomendações para atendimento das situações de emergência, envolvendo infarto, afogamento, AVC e uma série de outras, incluindo parada cardiorrespiratória. Até lá, a despeito das perspectivas das mudanças que venham a acontecer, a gente já tem o conhecimento de alguma coisa, ainda é para se atender da forma como se faz hoje, tá? A gente vai ver nesta aula. A partir da publicação, aí sim a gente tem uma autorização e um embasamento científico para aí sim ter uma autorização para aplicar novas diretrizes, tá? Então a gente vai rever uma série de diretrizes que foram revisadas em 2005. Algumas coisas vão mudar, mas a coluna dorsal, a espinha dorsal do atendimento é a mesma, tá? Então muito do que vale hoje do ponto de vista de informação vai se sustentar mais adiante, com algumas alterações que a gente vai propor lá para o final de novembro deste mesmo curso, uma aula justamente revisando essas novas orientações para o atendimento, tá? A publicação deve sair no meio de outubro, isso depois a gente coloca para vocês onde vai estar disponível, mas é importante ter isso em mente, tá? Hoje ainda você não está autorizado a utilizar as novas orientações porque não estão publicadas, não estão definidas em consenso pelas entidades que regulamentam isso, tá? Mas estarão no futuro, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar a respeito de parada cardiorrespiratória de uma forma baseada em evidências. A gente vai observar que muito do que a gente utiliza hoje de uma forma absolutamente padronizada no atendimento da parada cardiorrespiratória tem um nível de evidência ruim para o seu emprego. Não significa que não possa ser feito, mas é que na falta de uma evidência melhor, você acaba tomando uma determinada atitude terapêutica por uma falta de evidência melhor. Não significa que aquilo vai fazer uma grande diferença para o seu doente. Você vai observar como é que a gente chega nessas recomendações e entender também como isso é colocado, qual o grau de evidência que sustenta aquele grau de recomendação. Tá? Como isso funciona? A ideia é a gente discutir aqui as novas padronizações publicadas em 2005 e atualmente ainda em uso, revisar a sequência de atendimento da parada cardiorrespiratória e entender o processo de como é que a gente chega nessas recomendações. Por que eu devo dar adrenalina e não vasopressina? Ou por que eu tenho que dar amiodarona antes da lidocaína? O que me levou até esta conclusão e essa orientação? Tá? Vamos lá, como é que é montada uma diretriz a respeito de qualquer atendimento de emergência? A entidade internacional que regulamenta isso, que gerencia as novas recomendações, é chamada de ILCOR, International Licensing Committee of Resuscitation, que engloba uma série de entidades, como a Sociedade Europeia de Ressuscitação, a American Heart nos Estados Unidos, a Sociedade Sul-Americana de Ressuscitação e uma série de outras, que se reúnem de 5 em 5 anos para fazer uma revisão sistemática a respeito de publicações acontecidas no período anterior, para se proporem novas recomendações. Tá? Como isso é feito? É feito por tópico. Então eu participo de uma comissão, por exemplo, de via aérea. Eu vou receber, a partir da comissão organizadora, uma pergunta para esta comissão que regulamenta a via aérea. Olha, máscara laríngea é melhor, igual ou pior do que Combitube? Qual o nível de evidência para essa sua resposta? Eu vou ter que falar sim, talvez, não, com este grau de evidência que eu encontrei nesses últimos 5 anos. Isso vai para um plenário, vai para uma discussão e se aprova aquela recomendação. Não, máscara laríngea é igual a Combitube do ponto de vista do atendimento de emergência. Com grau de evidência 2A. Tá? Então se chega nesta conclusão para toda a sistemática do atendimento. Então a cada 5 anos você agrega novas perguntas, você revisa algumas coisas, mas a espinha dorsal de todo o conhecimento montado de uma forma sequencial ao longo dos anos é a mesma. A não ser que surjam novas evidências que mudem uma orientação muito consagrada, o que é bastante difícil de acontecer. Tá? Também tem que se lembrar que grande parte das recomendações hoje envolvem um julgamento a respeito do aprendizado.
Não adianta eu pegar para você num curso de ACLS, por exemplo, ficar com você 2 dias, te massacrar com 1000 informações, se 2 meses depois você vai ter gravado e aplicado na beirada do leito 20 delas. Então por que eu perdi um tempão para te dar 1000, se o que vai ficar de resíduo na sua memória e vai chegar na beirada do leito do doente são 20 informações? Eu prefiro condensar minha atenção nesse curso em 100 informações, de forma mais intensa, ao longo de 2 dias, e você vai ter um resíduo de 40 informações na hora que você chegar na beirada do leito do doente. Ou seja, coisas mais importantes, que efetivamente vão fazer diferença para o doente, vão ser repetidamente mostradas para você, para que efetivamente aquilo chegue no doente na hora que precisa. Não adianta eu ter o conhecimento, mas não chegar no meu doente. Essa cadeia não pode estar quebrada. Tá? Então, boa parte das recomendações também envolve isso. Não adianta eu te encher de detalhes que na hora H do atendimento não vão fazer diferença para aquele doente. Então se priorizam algumas recomendações também com o cunho, olhando o aprendizado. Tá? Outra orientação que também é necessária para compreender boa parte dessas recomendações é o quê? Em ambientes de primeiro mundo, você tem grande parte do atendimento de emergência não feito por médicos. Claro que o médico pode ser um participante da equipe de um resgate avançado, mas grande parte do atendimento é feito por paramédicos. Pessoas extremamente habilitadas, cuja formação pode variar de uma cidade que tem 10 mil habitantes no interior dos Estados Unidos, onde o xerife é xerife, juiz de paz, farmacêutico e também é o cara que atende os resgates lá. Tá? E que faz de final de semana, uma vez por ano, um curso de reciclagem sobre emergência. Até o cara que é pós-graduado, livre docente em atendimento de emergência dentro da melhor universidade, na Clínica Maio. O nível de graduação em termos de atendimento varia muito com a estrutura do local que você está. Então não adianta eu botar uma orientação extremamente complexa de atendimento de rua que não vai ser aplicada. Por outro lado, eu tenho que simplificar ao máximo o meu atendimento para que esse indivíduo, numa situação de rua, que é extremamente adversa, existe uma série de condições que vão contra você, consiga executar algumas coisas de uma forma segura para ele e para o doente. Então você dá um trilho para esse indivíduo. Quer ver uma ideia? Por exemplo, quem trabalha em pronto-socorro, quem tem 20 anos de estrada, entuba um doente. Recomendação da American Heart, depois de você fazer isso, é fazer o quê? Fazer a propedêutica, meu tubo está no lugar, mas depois você precisa checar com um dispositivo de confirmação do posicionamento correto da sua via aérea. Um detector de capnografia, ou colocar lá uma perisofágica, qualquer negócio. Você olha para isso dentro do seu hospital, você fala, pô, é ridículo isso. Tá bom, vai entubar alguém com um carro capotado de ponta cabeça. Vai ser tão ridículo assim você ter certeza de que aquela via aérea está efetivamente positiva colocada? Ou compreender que 10% das vias aéreas que chegam no pronto-socorro estão fora, estão perdidas, e isso não foi reconhecido pelo sistema que transportou esse doente. E por isso você precisa de uma segunda checagem e uma constante confirmação da adequação da posição dessa via aérea. Então, na verdade, boa parte das recomendações atendem uma série de demandas. E às vezes algumas não têm sentido para você, mas entenda o contexto onde elas são montadas. É para o ambiente extra-hospitalar, onde as situações adversas são várias e você tem que dar um trilho para um paramédico executá-las de uma forma segura e coerente. Dentro do ambiente hospitalar, a gente traz muita coisa do ACLS. Não está errado fazer isso, tá? Mas algumas coisas se inadequam para o ambiente hospitalar, porque o ambiente é diferente. A recomendação foi para o ambiente extra, não para o intra. A gente vai prestar atenção mais nisso ao longo da discussão, tá? Então vamos lá. Quando eu recebo uma pergunta a respeito dessa, participo de um comitê de via aérea, ou de droga na parada, ou qualquer outra que seja a comissão que eu pertença, eu vou receber uma pergunta, eu vou revisar a literatura, e eu vou graduar a literatura sobre aquilo de acordo com a qualidade daquele trabalho. Tá? E essa pontuação pode ir de 1 até o grau 8 de evidência. Tá? O que significa isso? Nível 1, um trabalho da melhor qualidade possível, é um trabalho que seja duplo cego, randomizado, multicêntrico, prospectivo, e que me defina que uma atitude terapêutica é melhor que a outra que eu estou usando isso. Tá? Esse é o melhor nível de evidência. Pouquíssimas coisas na parada têm esse grau de recomendação. Pouquíssimas. A gente também vai ver quais são. Tá? Quando você vê um nível 2 de evidência, significa o quê? Que aquele tratamento novo que você está propondo, ele é igual àquele antigo que você fazia. Ou seja, não tem diferença para o seu doente, mas é uma alternativa para você. Por exemplo, vasopressina e adrenalina. São drogas equivalentes do ponto de vista de resultado da parada cardiorrespiratória. Tá?
Você pode ter o quê? Estudos prospectivos não randomizados, ou seja, a qualidade técnica do trabalho e a conclusão que você tira dele perde força, porque a estrutura de montagem do trabalho não te dá a melhor evidência possível. E você vai caindo nesse grau de evidência. Você pode ter, por exemplo, série de casos. Olha, no meu hospital eu trombolizei 30 TEPs dentro de parada cardiorrespiratória, a sobrevida foi de 20%. Historicamente, eu comparando com 50 TEPs que eu tinha atendido nos 5 anos anteriores sem trombolizar, eu mudei a mortalidade. Tudo bem, só que isso é um estudo retrospectivo, não é prospectivo. A qualidade da sua conclusão ela é mais fraca do que se você montar um estudo da agora em diante, comparando quem trombolizou, quem não trombolizou por TEP dentro da parada. Tá? E você tem níveis de evidência extremamente fracos, no sentido de você pegar, na ausência de uma informação científica, na ausência de uma publicação a respeito daquele tema, uma informação de consenso dos especialistas. Aquelas reuniões maravilhosas, como eu trato. Né? A minha opinião sobre a situação. Claro que a experiência, a janela, a aplicação de guidelines e você ver os prós e contras das atitudes, claro que ela conta. Mas o grau de evidência disso é extremamente mais fraco, a minha opinião, do que eu tentar desmontar um estudo do cego randomizado prospectivo, que me mostra que aquilo lá é melhor do que a outra atitude, a despeito de eu não concordar. Tá? Então, na verdade, as evidências são muito heterogêneas em termos de qualidade que sustenta aquela recomendação. A partir do nível de evidência que sustenta aquela recomendação, você as gradua em nível 1, 2A, 2B, 3 ou indeterminado. Nível 1, faça. Você tem que fazer. Aquilo faz diferença para o seu doente. Não fazer é privá-lo do benefício da atitude terapêutica. Tipo, suporte básico de vida. Parece óbvio, né? Mas massagear e ventilar um doente ao longo da parada é nível 1. Não fazê-lo é simplesmente jogar pelo ralo a chance de reversão do evento. Tá? Nível 2A, uma atitude que seja aceitável, ela é útil e ela é segura para o seu doente. Não vai fazer mal para ele, ela pode te ajudar e é aceitável que você faça. Para surpresa de todos, antiarrítmico na parada. Todos os antiarrítmicos são nível 2A de evidência. Você pode fazer, mas nenhum trabalho mostrou que a mortalidade ao fim do evento, leia-se, fim da internação hospitalar, seja diferente por causa de você ter usado ou não antiarrítmico no início. Tá? Nível 2B de evidência. É possível você usar, porque mal não faz para o seu doente, mas o benefício é extremamente questionável. Ou seja, se você fizer ou não fizer, você não está errado. Porque o benefício é questionável. Piorar ele não vai, mas você pode fazer. Se aquilo vai mudar a evolução dele, é questionável. Nível 3 de evidência é o oposto do 1. Não faça. É inseguro, piora o doente ou é totalmente ineficaz. Você vai perder tempo com uma atitude terapêutica que não vai trazer resultado algum para o paciente. E muitas vezes pode prejudicá-lo. Por exemplo, bicarbonato de sódio em toda e qualquer parada. Não significa que a gente não use, a gente vai ver quando usar. Mas bique de sódio no começo da parada, em qualquer parada, diminui a chance de reversão da parada. Tá? Marca-passo em assistolia, nível 3. É totalmente ineficaz e não muda o prognóstico do evento. Você está jogando dinheiro fora. Nível indeterminado é aquele que não se encaixou em nenhum dos 3 anteriores. Tá? Para surpresa de vocês também. Adrenalina na parada é nível de evidência indeterminado. Mas aí tem um problema. Por quê? Pelos critérios que foram definidos. Para você chamar de nível 2A, 2B e tudo mais, você tem que ter um estudo de boa qualidade para colocá-lo assim. Não existe um estudo duplo cego, prospectivo, randomizado, comparando epinefrina com placebo. Nenhuma comissão de ética vai te autorizar a fazer isso. Então, por você não ter este estudo, é que você não consegue classificá-lo como 2A, 2, ou 2B ou 1. Tá? Mas isso coloca numa classe indeterminada. Então, o efeito não é que é questionável de dúvida. É simplesmente que não existe a informação. Só que em virtude da consagração do uso dessa droga por mais de 40 anos, um monte de evidências experimentais mostrando que vai bem, e um monte de evidências clínicas, mas não no formato duplo cego prospectivo, você, ainda apesar de classificá-la como indeterminada, ela é utilizada. Tá bem? Então, só para entender o que a gente vai descrever e como é que a gente chegou nessas conclusões ao longo
da revisão dessas novas recomendações. E agora, em 2010, está em andamento a análise final e vai ter a publicação agora em outubro dessas novas diretrizes. Tá bem? O que houve de 2005 para cá? Qual foi a grande mudança? Se a gente for ver temporalmente, de 95 para 2000, o grande achado, a grande mudança do perfil foi o quê? A ênfase na desfibrilação precoce. O choque dado no começo da parada era uma prioridade, ainda é, porque muda o prognóstico do evento. De 2000 para 2005, se deu uma atenção bastante grande à questão do suporte básico de vida. Você aplicá-lo de uma forma correta, coerente e adequada. De 2005 para cá, isso se intensificou ainda mais, porque o que se percebeu é que a gente, apesar de tentar prestar atenção ou achar que está fazendo um suporte básico de vida adequado, isso não necessariamente estava acontecendo. A gente vai ver por quê. Isso se reforçou essa ênfase no suporte básico de vida. Leia-se perfusão e ventilação, principalmente perfusão no doente parado. Isso faz diferença no prognóstico dele. Tá? Então vamos ver. Para a gente poder entender por que cada atitude terapêutica tem sua prioridade dentro da sequência do atendimento da parada, a gente pode classificar muito mais do ponto de vista fisiopatológico do evento, a parada em 3 fases. Uma fase elétrica, uma fase hemodinâmica e uma terceira fase chamada de metabólica. Essa fase elétrica, ela basicamente se inicia a partir do evento elétrico que desorganizou a contração cardíaca, leia-se TV, FV, ou atividade elétrica sem pulso ou assistolia, onde o indivíduo ainda tem um conteúdo arterial de oxigênio bastante adequado. Entenda, você está em casa, tem uma dor no peito, infarta e perde a consciência por causa de uma TV. Você está saturando 96%, tá? Quando teve esse evento. Então a sua reserva, em termos de transporte de oxigênio, de conteúdo arterial, ainda é grande. Nesse momento, você acha que é muito importante ficar ventilando alguém que faz isso? Claro que vai ser importante no momento, na evolução da parada, mas para esse indivíduo que está fibrilando, a oxigenação não é uma prioridade. Por quê? Porque a reserva dele de O2 ainda é adequada, ainda aguenta o tranco. É muito mais importante para ele eu dar um choque para reverter este ritmo, para poder trazê-lo de volta para um ritmo organizado e uma contração ventricular organizada. Então, nessa situação, até o 5º minuto da parada, a prioridade do ponto de vista terapêutico realmente é o choque. Ah, Zé, quer dizer que eu não vou ventilar? Não, não é isso. Mas entenda que o que vai fazer diferença realmente vai ser a desfibrilação precoce. Para quem nunca viu, esse é o símbolo internacional que determina onde você tem a localização de um desfibrilador automático. Tá? Então, em aeroportos, trens, aí no exterior que você estiver circulando, onde tiver esse símbolo, existe um desfibrilador automático. Tá? Na fase hemodinâmica, na sequência do evento da parada, imaginando que ele não tenha tido suporte básico de vida, tá? O indivíduo parou e não está tendo assistência, após o 5º minuto, o que acontece? Começa a haver efetivamente, já houve, né, um consumo da reserva de oxigênio do conteúdo arterial, e aí você começa a ter um componente mais intenso associado ao quê? A hipoperfusão dos tecidos e a disfunção mitocondrial pela anóxia que está se instalando. Neste momento, efetivamente, o suporte básico de vida, leia-se, massagem e ventilação, faz toda a diferença. Porque eu preciso restituir um mínimo de oferta de oxigênio para os tecidos, manter uma perfusão cerebral e coronariana minimamente adequada, para conseguir ter alguma resposta em cima das medidas terapêuticas que eu vou aplicar depois. Na fase elétrica, eu ainda tenho essa reserva já instalada, e onde a minha intervenção elétrica tem a condição de ter um bom resultado. A partir do 5º minuto, isso diminui bastante. Então eu preciso voltar a reanimar esse doente, reperfundi-lo, perfusão principalmente, para depois eu conseguir entrar com as minhas intervenções. Numa fase mais tardia na parada, a partir lá do seu 15º minuto, aí começa a ser necessário você utilizar drogas que essas sim vão poder te auxiliar. Veja bem o que eu falei. Podem te auxiliar, não significa que vão te auxiliar, que vão fazer grande diferença para esse doente, mas que vão permitir com que você tenha uma chance um pouco maior de ter reversão na parada, no evento. Tá? Aliado à desfibrilação precoce, aliado a um suporte básico de vida, a colocação de novas drogas, aí vão para os antiarrítmicos, a correção da acidose, algum antídoto para uma intoxicação exógena, mas aí entra a necessidade do suporte avançado de vida. Uma prótese, uma via aérea invadida com via definitiva, um acesso venoso para infusão nessas drogas, você monta o teu suporte avançado de vida. Lembrar também que ele é necessário não só para a questão da intervenção terapêutica na reversão da parada,
Mas quando você a consegue, ele é importante para o quê? Para estabilizar rapidamente esse doente e evitar que um novo evento aconteça. Então o paciente saiu da parada, mas se ele saiu com 4/2 de PA, ele tem que reverter o choque. Como é que você faz isso? Droga vasoativa, volume, vamos intervir sobre ele. Suporte avançado de vida. Tá bem? Só para poder entender por que cada momento tem a sua prioridade. Só que não adianta nada me chegar a ambulância mais moderna do mundo, com todo o equipamento de última geração, 10 minutos depois da perda de consciência, e esse indivíduo não foi massageado esse tempo todo. O prognóstico dessa parada já está definido. Porque eu quebrei um dos elos da chamada cadeia de sobrevida, ou corrente da vida. Tá? Onde a primeira atitude terapêutica, na vigência de uma possibilidade de um evento de emergência, não interessa se trauma ou se clínico, é desencadear o sistema de emergência, chamar por ajuda. Então você de plantão na porta do seu pronto-socorro, às 3 da manhã, está lá na sala de emergência, e entra para você o seu IAM. Nem todo doente vem com o seu diagnóstico já definido na ficha de admissão, mas seu IAM chegou no teu hospital com 2 horas de queixa de dor torácica, irradiação para o ombro esquerdo, região cervical, sudorese fria, náusea, chegou a vomitar no caminho, na porta do PS não estava passando bem, deitou numa maca, o segurança viu isso, pôs dentro da sala do pronto-socorro. E ele vai falar assim: doutor, chegou um doente para você. A primeira atitude nesse momento é ver o nível de consciência do doente, para ver se ele responde ao seu chamado. Se ele tiver interação com o meio, por mais chocado, avesesado, hipoglicêmico ou infectado que ele esteja, ele tem contato com o meio. Ele se afasta das situações de maior gravidade, principalmente a parada cardiorrespiratória. Ele não responde ao seu chamado, ele se aproxima desta situação. Ele pode continuar hipoglicêmico, avesesado, metabolicamente mal, só que, se ele não tem interação com o meio, ele pode estar parado. Então eu tenho que tomar uma atitude terapêutica que faz parte do tratamento do doente, que envolve o pedido de ajuda. Sair da sala de emergência, tirar a mão do meu doente, virar para a enfermagem e falar: gente, tem uma emergência aqui na sala, traz o carrinho de parada com o desfibrilador, é parte do tratamento do paciente. Pois é, mas eu não vou nem avaliar o cara. Não, você já avaliou o que você precisava naquele momento. Ele não respondeu ao seu chamado. Então chamar por ajuda e pedindo o desfibrilador é tão importante quanto a adrenalina que você vai dar daqui a 3 minutos. A gente vai entender isso porque mais adiante, tá? O segundo passo da cadeia de sobrevida é o quê? É você promover para o doente o suporte básico de vida. Reconhecer a parada, não tem pulso, o paciente não respira. Promover para ele imediatamente o suporte básico de vida, com massagem cardíaca externa, ventilação assistida. Enquanto te chega o desfibrilador. Chegou o desfibrilador, terapia imediata, se adequada, se indicada, desfibrilação, choque elétrico. Enquanto isso, se mantém o suporte básico de vida e vai chegar um quarto elo, que é o suporte avançado de vida, para te auxiliar na complementação da reversão da parada, ou se revertida, na estabilização mais rápida desse doente, para evitar que ele volte para a condição de parada prévia. Tá bem? E por que tem que estar meio medular isso mesmo na sua cabeça? Né? Tem que estar meio reflexo. Você não tem que pensar muito para tomar essas atitudes. Por uma questão temporal. A janela terapêutica da parada é extremamente estreita. E por isso você precisa ter uma sequência de eventos feitos relativamente, entre aspas, sem pensar. Tem que ser meio medular. Perdeu a consciência? Sai, chama por ajuda e pede o desfibrilador. Zé, mas pode ser uma hipoglicemia. Tá bom, Zé. Só que se esse cara demora, se for uma parada e você demorar 2 minutos para reconhecer isso, o desfibrilador vai demorar mais 2 minutos do que deveria demorar para chegar. Porque você retardou o pedido do aparelho. Se chegar o aparelho e você não usar, beleza, tranquilo, melhor para você e para o doente. Se você precisar do aparelho mesmo e você não tiver chamado, ele vai demorar um tempo maior para chegar. E isso compromete o resultado do evento. Você está jogando a cada minuto que você perde em termos de indicação de desfibrilação, 10% de chance de reversão pela janela. Porque você retardou o choque. Tá? Então essas atitudes têm que estar encadeadas desta forma. E de novo, não adianta nada me chegar o melhor desfibrilador do mundo se eu fiquei 7 minutos não reconhecendo essa parada e não massageando e ventilando esse doente. Eu quebrei um elo. Suporte básico de vida. Não adianta nada eu pegar esse doente, chegou na porta do pronto-socorro, reconhecer a parada e ficar massageando esse cara por 3 horas, se eu não pedir ajuda. Porque não vai me chegar o desfibrilador, ninguém viu a situação de emergência chegando, e amanhã o pessoal da emergência vai achar 2 mortos na sala de emergência, né? O doente e você. E você se esgota
um resultado totalmente improdutivo. Então, todo esse encadeamento das atitudes, ele é mandatório para que você consiga ter o melhor resultado possível. Tá? Vamos abrir um pouquinho essa cadeia, então. Vamos abrir esses 4 elos, vamos abrir os passos principais dentro desses conceitos. Primeiro passo dentro de uma situação de emergência é determinar um nível de consciência. Lembrar aí a questão de segurança do resgatista. Tá? Não adianta nada você tentar dar uma de herói. Tem limites para isso. De herói o céu está cheio. Então são 2 vítimas, não uma só. Então atender uma parada no meio de um tiroteio não dá. Tá certo? Resolva o tiroteio primeiro, depois a gente atende a parada. Nessa situação, quando tiver um ambiente seguro, uma cena segura para você atender, a primeira atitude é determinar o nível de consciência do indivíduo. Se ele responde a você ou não. Como é que a gente faz isso? Seu João, toca fisicamente, estimula o paciente, chama por ele, tá? Por que isto? Porque se ele grunhir, murmurar, se ele emitir qualquer som para você, ele percebeu, por mais incompreensível que tenha sido a resposta dele, ele respondeu a um estímulo externo. Isso é determinante do quê? De uma forma muito resumida, de que o sistema reticular ativador ascendente desse cara, lá no tronco cerebral e no cérebro, tem um tônus mínimo funcional que mantém um grau funcional neuronal mínimo para ele interagir com o ambiente. Então, alguma perfusão de sistema nervoso esse cara tem. Ele se afasta das situações de maior gravidade, principalmente a parada. Ele não respondeu para você. Ele pode estar intoxicado, ele pode ter perdido o tronco, ele pode estar hipoglicêmico, ele pode estar extremamente hipotenso, ou até mesmo parado. Só que ele não respondendo ao seu estímulo, ele está mostrando para você que a chave de liga e desliga do sistema nervoso central dele está desligada. Na pior das hipóteses é a parada. Então, abandona o doente se precisar e vai chamar por ajuda pedindo o desfibrilador. Tudo bem? Isso é importante, tá? Isso faz parte do tratamento do doente. Esse abandono, entre aspas, você sair da situação, desencadear um sistema maior para poder tratá-lo, faz parte do tratamento dele. Porque senão os elos sequentes da cadeia não vão acontecer. Não vai chegar o desfibrilador, não vai chegar o suporte avançado de vida, não vai chegar mais gente para ajudar. Tá? Também faz parte da avaliação inicial, não só do nível de consciência, lógico, em situações onde isso está adequado, em você reconhecer precocemente dor precordial, leia-se infarto, e déficit neurológico agudo, AVC. Porque também o tempo de reconhecimento do evento, até o tempo de tratamento, também define em prognóstico. Você reduz mortalidade triando precocemente isso. Tá? Então, você deve ensinar a população leiga a reconhecer a possibilidade de um evento desses. O infarto e o AVC, o tempo de demora de chegada no pronto-socorro, também são definidores de prognóstico. Tá bem? Definido o nível de consciência do seu paciente, ele não respondeu ao seu chamado, você tem que pedir por ajuda. Ou 93, ou 92, avisar a situação que está acontecendo, tem um indivíduo inconsciente aqui. Aí vou precisar de um suporte básico de vida e de um desfibrilador. Você tem que falar no aparelho, você tem que pedir o aparelho, faz parte do pedido de ajuda. Feito isso, agora você volta para atender o seu doente. Tá? Nessa situação, o que a gente vai fazer? Avaliar se o paciente respira e se ele vai ter pulso. Tá? Em relação a esse abandono do doente, se você vai deixá-lo sozinho, existem 2 exceções, tá? Foram recomendadas em 2005 para poder mensurar o que aconteceu com essa recomendação agora e reavaliar se esse nível de evidência vai ser mantido. Que é o quê? Que é que em situações de asfixia, leia-se obstrução de via aérea, que você presencia e o indivíduo perde a consciência, nessa situação orientada é que você atenda o indivíduo por pelo menos 2 minutos antes que você saia para chamar por ajuda. Outra situação que é exceção a isso é o afogamento. Tem um indivíduo emborcado lá com a cara dentro da piscina, antes de você chamar por ajuda, você o retira do ambiente, faz o suporte básico de vida por 2 minutos, e aí você sai para chamar por ajuda. Então, de 2005 até agora, está se medindo o resultado desse nível de recomendação, e a gente vai revisar. De repente, isso vai virar de um nível indeterminado para o nível 2B ou para o nível 2A. Tá? A gente não tem essa resposta ainda. Tá bem? Definida a perda de consciência, chamei por ajuda, pedi o desfibrilador, agora eu volto para o meu doente e agora eu vou abrir a via aérea dele. Tá? Essa abertura da via aérea a gente pode fazer se não houver suspeita de lesão cervical, promovendo a tração da mandíbula e hiperextensão da coluna cervical. Tá bem? Fazendo isso, você vai abaixar sobre o doente, tronco, cabeça, abrir a via aérea, eu vou me baixar sobre o doente, eu vou ver se ele ventila, eu vou ouvir se ele respira,
e eu vou sentir se ele respira. Por até 10 segundos. Se por 10 segundos eu não perceber uma ventilação, está definida a parada respiratória desse doente. Tá? Para o profissional de saúde, a atitude seguinte é o quê? É você ventilar esse indivíduo 2 vezes e procurar por pulso. Para o leigo, por uma questão de aprendizado, qual é a orientação para ele? O indivíduo não respira? Não. Isto é igual à parada cardiorrespiratória, ventile e massageie. Por quê? A gente já tem um tempo de estrada aí. Não infrequentemente você fica, peraí, tem pulso ou não tem? Dá uma olhada na femoral aí para mim. Tá na dúvida? Tô, então massageia. E é assim mesmo, tá? Não, ó, tem pulso. Pô, legal. Você pega um leigo, treina em BLS hoje, daqui a um ano, você põe o mesmo boneco para ele atender, você fala, procura pelo pulso no boneco aí. Ah, peraí. Ih, não tem pulso não. Tá parado, vou massagear. Né? O pulso mastoide do indivíduo, né? Não vai dar certo, tá? O que acontece? Ele perde a mão. Se a gente que pratica perde, imagina quem não pratica, tá? Então ele erra muito, no sentido de reconhecer pessoas que não têm pulso como tendo, e qual a pior coisa que pode acontecer? Ele não massageia, e ele faz o inverso. Ele pega quem tem pulso e massageia, porque ele acha que não tem, tá? Então ele erra menos quando você orienta desta forma. Porque frequentemente ele vai errar bem menos. Se o cara tiver em parada respiratória, provavelmente ele está em cardíaca também. Então o leigo erra menos quando ele faz isso. A respiratória é fácil reconhecer para ele. Não respira? Não. Então isso para mim é igual a parada cardiorrespiratória, eu vou massagear esperando a chegada do suporte avançado. Tá? Para o profissional da área de saúde isso não vale. Você tem que procurar por pulso. Tá bem? Então a gente vai ver, ouvir e sentir por até 10 segundos se o doente ventila. Se ele não ventila, está definida a parada respiratória. A gente vai promover 2 ventilações de resgate para esse doente. O que são essas 2 ventilações de resgate? Tem basicamente o objetivo nessas 2 ventilações de descartar a obstrução de via aérea. Você não sabe o que chegou para você. Você não sabe se o cara entalou com o cachorro quente na frente do pronto-socorro ou se o vozinho acabou de entalar com a dentadura dele. Não sei. O paciente chegou inconsciente para mim. Então a ideia dessas 2 ventilações assistidas é descartar a obstrução. Aberta via aérea, máscara e ambu, o que você tiver de dispositivo. Pode ser boca, máscara, até boca a boca, com certas restrições que a gente vai conversar mais adiante. Mas de qualquer forma, ambu, dentro do hospital não tem sentido um boca a boca, você sempre deve ter um dispositivo de barreira aí em termos de via aérea. Então um ambu e uma máscara, 2 ventilações assistidas para confirmar a expansão torácica. Se o doente ventila e isso for só uma parada respiratória, você controlou a situação. Até chegar ao suporte avançado de vida. Então essas 2 ventilações iniciais têm o sentido de descartar a obstrução. Não há obstrução. Ótimo. Então agora a gente tem que definir se essa parada respiratória, que eu controlo só com a minha ventilação, não está acompanada de uma parada cardíaca, circulatória. Então meu próximo passo é observar o quê? Se ele não tem pulso. Tá? Então para o leigo ele não faz isso, ele vai direto para a massagem. O profissional de saúde deve procurar por pulso. Pulso central, carotídeo, por até 5 a 10 segundos. Não tem pulso, isso é igual à parada cardíaca. Esse paciente deve ser massageado imediatamente. Tem pulso, isso é uma parada respiratória. Vou estabilizar a via aérea, ventilado de 10 a 12 vezes por minuto. E a cada 2 minutos eu recheco se o pulso ainda se sustenta. Porque ele pode parar no meio do caminho e não reconhecer isso. Tá? Até que me chegue o suporte avançado de vida, aí vamos entubar, vamos estabilizar o doente para ver o que aconteceu para ele ter essa parada respiratória. Sendo a parada cardíaca, imediatamente esse doente deve ser massageado. Compressão cardíaca externa, forte e rápida. Tá? 100 vezes por minuto de frequência alvo, ventilação com paciente não entubado, 10 a 12 vezes por minuto na máscara, intercalando 30 compressões torácicas, intercaladas com 2 ventilações assistidas, 2 ventilações curtas o suficiente para promover uma expansão do tórax. Leia-se, você viu o externo subir, para. Não tem que fazer aquela incursão longa e demorada para ter uma bela expansão do tórax. Não precisa. Tá? Uma leve expansão já é o suficiente. Mexeu o externo, tá bom. Volto, vai para a massagem. Tá? Então 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, até chegar no desfibrilador. Tá bem? Em relação à tensão da RCP, o que a gente tem visto?
a gente não digo os trabalhos, né? Na verdade, a gente realmente percebe que na prática isso se confirma, né? Com o que você vê de janela e você consegue corrigindo em relação a isso. Primeiro, essa relação anteriormente, se você tinha 2 resgatistas, era de 15 para 2. Tá? Isso mudou. De 2005 se aumentou o tempo de compressão e diminuíram o número de ventilações. Se percebeu que a perfusão era importante. Você perfundia mais e ventilava menos. Tá? Isso tem impacto em sobrevida do doente. A perspectiva para a nova recomendação é de que você não ventile. É de que você comprima durante 2 minutos e depois você veja o que aconteceu com o ritmo, choca se necessário, 200 compressões, novo choque se necessário, 200 compressões, novo choque se necessário. E as ventilações, nunca mais vou ventilar ninguém? Vai. Porque quando você comprime o tórax e solta, o doente tem volume corrente. Menor, mas tem. Só que entenda que a relação entre ventilação que ele precisa e a perfusão pulmonar que ele tem às custas da sua massagem, ela tem que ser mantida proporcionalmente. Mas entenda, um débito cardíaco de 8 litros por minuto vai precisar de 500 ml a cada inspiração. O teu débito cardíaco na massagem, que vai ser de 1,5 litro por minuto, vai precisar de 150 ml de ventilação para adequar cada ciclo respiratório a proporção entre a ventilação pulmonar e a perfusão que você tem. Então, o que se vê, não só experimentalmente, quanto na prática, é que isso está associado a maior reversão de parada. A gente já vai entender por quê. Tá? De novo, não é para se fazer 200 direto, ainda não está publicado. Existe uma forte tendência que isso aconteça, mas não está publicado. Hoje, 30 por 2. Tá bem? 100 compressões por minuto, rápidas e fortes o suficiente para promover 3 a 4 centímetros de depressão do externo, mantendo sempre a noção de que a retração elástica do tórax para a posição de repouso é tão importante na compressão torácica quanto a sua própria compressão. Porque quando você solta o tórax, e existe a expansão elástica do tórax, você negativa a pressão intratorácica e aumenta o retorno venoso, enchendo as câmaras cardíacas para a próxima compressão que você for dar. Então você só comprimir e não deixar o tórax expandir, prejudica o desempenho da sua massagem. Então tem que deixar ele voltar para o repouso. Comprime e relaxa, comprime e relaxa. Tá? E efetivamente o suporte básico de vida é nível 1 de evidência. Se você fizer só isso, se você só massagear alguém, a chance de reversão em média na parada é em torno de 6 a no máximo 10%. Só que se você não fizer em ninguém isso, ninguém sai. Então, o suporte básico de vida em si, para reverter a condição da parada, ele é pouco efetivo. Só que ele é essencial para você manter o doente viável, para dar tempo do seu choque ter o efeito, da sua adrenalina fazer sua ação, das outras drogas entrarem na história. Então, o suporte básico de vida é condição essencial para você, é o pano de fundo, é o piso do atendimento. Ele sozinho tem pouca diferença para o doente em termos de reversão da parada. Mas é o que dá a condição para o doente sair da parada. Se você não fizer suporte básico de vida, você pode fazer o que você quiser com esse doente. A chance dele está totalmente comprometida. Tá bem? Por que atenção na manutenção da RCP? O que tem acontecido? Lá atrás a gente massageava 15 vezes e ventilava 2, agora passou para 30 vezes 2 e agora provavelmente eu não vou mais ventilar. Por que isso? Pelo seguinte. O que se observou em alguns atendimentos de emergência? Esse autor, chamado Valenzuela, ele pegou o registro de desfibriladores automáticos utilizados pelo sistema de emergência em algumas cidades do Arizona. E o desfibrilador, quando você liga, ele começa a gravar o que acontece, o que ele registra do ponto de vista elétrico. Tá? Ele pegou esses registros elétricos e viu o que acontecia do ponto de vista de atendimento ao longo do tempo. Então ele pegou 61 atendimentos onde foi utilizado o desfibrilador automático, e onde chegava em média essa unidade de resgate em até 6 minutos do início da chamada, um tempo bastante razoável dentro da situação de parada cardiorrespiratória. E o que ele observou? Que durante os primeiros 5 minutos, depois da chegada do time do suporte avançado de vida no local, o indivíduo ficava 50% do tempo do atendimento sem ser massageado. Só ele fala assim, Zé, mas é relativamente óbvio isso. Por quê? Porque até eu definir nível de consciência, eu sou ajuda, eu acabei de chegar, vamos abrir a via aérea, o doente ventila, não ventila, eu fico ali 10 minutos, 10 segundos esperando, ventilo 2 vezes, vou ver pulso por mais 5 a 10 segundos, aí eu descubro que ele está parado, eu começo a massagear, e agora eu pego o desfibrilador e coloco. Tá bom, foi 1 minuto e meio aí. Só que você chegou com 6 minutos, você já está com 7 minutos e meio de parada. Aí você continua massageando.
Beleza. Vamos ver se tem indicação de choque. Liga o desfibrilador. O desfibrilador começa a ligar. Não toque no paciente. Analisando o ritmo cardíaco. Choque indicado. Carregando. Aperte o botão vermelho. Já foram 20 segundos. E eu não estou massageando o cara. Tá? O que ele percebeu? O atendimento estava lá. Estava tudo do lado do doente. Mas ele era pouco perfundido. Em virtude da sequência que está montada. Tá? E isso trouxe impacto em sobrevida. Tudo bem, você chocou. O que ele fala agora hoje em dia para você? Você choca e massageia direto. Não é isso? 2 minutos você vai continuar massageando. Nos próximos 2 minutos ele vai te chamar e de novo. Não toque no paciente. Analisando o ritmo cardíaco. Choque indicado. Carregando. Mais 20 segundos. Tá? Tanto que hoje, até você, antes que se recomendava, vai botar o desfibrilador automático, não mexe mais no doente. Hoje não. Continua massageando, bota as pastas, quando você ligar o aparelho, você para. Que realmente você dá interferência na leitura, tá? A sua massagem pode ser interpretada como TV. O aparelho indica um choque onde não tem indicação, tá? Mas o que ele percebeu? Tem que ser mais ágil, o cara não está sendo massageado. E isso tinha impacto em sobrevida para o doente. Tinham atendimentos que depois dos 5 primeiros minutos do atendimento, olhando o tempo total da chegada do sistema de emergência até a definição do abandono do atendimento, o cara tinha ficado até 40% do tempo sem estar sendo massageado. Qual que é a recomendação para você entubar alguém? Qual era? Não é que você tem até 30 segundos para entubar alguém na parada? Para a massagem, eu vou entubar agora. Você tem 30 segundos. No insucesso, você tira o time de campo, massageia e continua seu atendimento. Tá? Hoje, não se recomenda mais você entubar sem massagem. É para entubar com a massagem. Por mais difícil que seja, é melhor para o seu doente. E não é tão difícil assim. Tá? Então a gente massageia pouco o doente. E quando a gente massageia mal o doente. Quando você achar que você está dando 100 compressões por torácicas no teu doente, se um cara de fora começar a contar, ele vai ver que você vai estar dando 80. É natural que você hiperestime a sua frequência. Tá? Então antes a recomendação qual era? 80 a 100 por minuto. O problema é quando você achar que você está dando 80, quanto que você está dando? 60. Cai fora 80, faz 100. Se você estiver achando que você está dando 100, provavelmente você está entre 80 e 90. Tá? De novo, é uma recomendação baseada no quê? Na prática, no treinamento, no atendimento de campo. Então você tem tudo isso envolvido quando você faz uma recomendação a respeito de objetivos. Esse trabalho é bastante interessante, feito por um cara chamado Abela, que ele pegou o seguinte: dentro de hospitais universitários, sistemas que tinham código azul, ou seja, unidades, tinham médico, fisioterapeuta, enfermeira com BIP, quando tinha uma parada, um evento em qualquer lugar do hospital, se determinava o código azul, todo mundo ia para aquela direção, inclusive um membro da equipe dele que ficava lá só para fazer o trabalho, ele acompanhava o time de código azul. Tá? Quando tinha um evento, o que esse cara fazia? Deixava a equipe atender normalmente, a única coisa que ele fazia é que ele tinha um palme na mão, um programinha lá, que ele fazia e anotava no palme, batia no palme exatamente na frequência e o número de vezes em que estavam comprimindo o tórax do doente. Então começou a massagem, o cara começava lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30. Ventilou 2 vezes, ele para. Voltou a massagem, ele vai 1, 2, 3, 29, 30. Vai chocar, ele para. Na verdade, ele fez um registro em paralelo da frequência e do tempo com que esses indivíduos estavam sendo massageados ao longo do atendimento. Tá? Ele pegou 97 paradas e fez um paradão. Ele pegou todos esses registros, botou um atrás do outro. Tá? E com isso ele conseguiu ter o quê? Mais ou menos uns 300 a 400 minutos de registros de atendimento. E dividiu em intervalo de 30 segundos. Cada intervalo ele mediu a média da frequência daquele intervalo. Aqui o cara estava sendo massageado com 75, aqui com 80, aqui com 120, aqui com 150. E olha o que ele viu. Que a heterogeneidade da frequência aplicada sobre os atendimentos é muito grande. Você tem praticamente metade dos doentes sendo massageados abaixo das 80 compressões torácicas recomendadas. Efetivamente, o que chega no doente é menos do que você sabe que você tem que aplicar.
Porque é subjetiva a sua avaliação. E o pior disso, ele percebeu, fazendo a relação dos números de pacientes, de quem saía da parada, ele viu o quê? Que quem saía mais é quem tinha uma frequência adequada de compressão. Quem tinha uma frequência inadequada saía menos da parada. A mortalidade era maior. Então a gente massageia pouco e mal. Por isso o reforço na orientação de você massagear o máximo de tempo possível durante o seu atendimento, interromper ao mínimo as suas compressões e com uma frequência adequada. Tanto que se recomenda que você tenha um cronômetro que te dê 100 bips por segundo, por minuto. Tá? Tem que ter alguém marcando esse ritmo. Ou alguém conta para você de fora. Tipo, ó, você está lento. Acelera. Porque isso faz diferença no resultado final. Tá? Então o pessoal que trabalha no hospital escola não tem esquema. Parou alguém, não tem jeito. Faz a fila de interno, distribui senha, tá? Por quê? Porque a cada 2 minutos se recomenda a troca do massageador. Porque para você fazer 200 compressões em 2 minutos, 100 por minuto, você cansa. Por mais atlético que você seja, o desempenho da sua compressão torácica vai caindo com o tempo. E isso compromete a perfusão do doente. Então, a cada 2 minutos é recomendado que você troque o massageador. Tá bom? Por que então se mudou a relação de 15:2 para 30:2? Por causa dessa evidência aqui. Qual a ideia? Vamos pegar um porquinho, entuba o porquinho, pega uma PVC do porquinho e passa um catéter de pressão arterial na raiz da aorta do porco. Tá? Um dos grandes determinantes de resultado de evento da parada cardiorrespiratória é o quanto você acaba tendo da chamada pressão de perfusão de coronária. Ou seja, quanto de sangue passa pelo coração ao longo da parada. Se passar mais sangue, a gente sabe que o resultado do evento é melhor. A chance de reversão é maior. Se passar menos, o resultado é menor. E o que determina essa passagem de sangue? É a chamada pressão de perfusão de coronária, que a gente calcula assim. Pressão diastólica na raiz de aorta, ao final da diástole, a pressão que você tem na raiz de aorta, menos a pressão venosa central no átrio, é o que determina a diferença de pressão nesses 2 compartimentos, é o que determina o fluxo sanguíneo entre os dois. Vai passar pelas artérias coronárias, veias coronárias, seio venoso coronariano. Então a diferença dessas 2 pressões te dá a pressão de perfusão de coronária. No porco parado, isso na sístole e na diástole normal, tá? No porco parado, a gente vai chamar de pressão sistólica na raiz de aorta, o quê? O momento que você comprime o tórax do porco, ou do seu paciente. É a pressão diastólica, quando a gente tira a compressão, deixa o tórax voltar para a posição de repouso. Então vocês estão vendo aqui no slide, o quê? Essas pressões de pico elevadas que vocês estão enxergando, são as pressões associadas ao quê? E sacanearam com a canetinha aqui. Mas são pressões associadas com o quê? Aqui. Então vamos lá. Essas pressões associadas aqui em cima, ó, é a pressão sistólica e aqui embaixo a pressão diastólica. Eu comprimo, a pressão do sistema sobe, eu solto, a pressão do sistema cai. E essa linha azul aqui é a pressão venosa, é a pressão diastólica na raiz de aorta. E aqui embaixo, nessa linha azul, eu tenho a pressão venosa. Conforme eu vou comprimindo o meu doente, a diferença entre as 2 pressões vai aumentando. Ou seja, essa diferença aqui é justamente a minha pressão de perfusão de coronária. Só que quando ela vai aumentando progressivamente, de repente, depois de 15 compressões, eu paro de comprimir meu porco, porque eu tenho que ventilar 2 vezes. E aí toda a pressão do sistema hidrostático, zera entre aspas, né? Vai para o repouso. Vai ser 20, 25 milímetros de mercúrio, mas se equalizam todas as pressões. Ou seja, deixa de ter fluxo, deixa de ter perfusão de coronária. Se eu pegar esse porco e perfundi-lo mais vezes, massageá-lo por um período maior, quando eu atingir uma diferença entre a pressão de átrio direito e a pressão diastólica na raiz de aorta, eu sustento esta pressão de perfusão por mais tempo. Ela vai desabar de novo, porque eu vou ventilar 2 vezes, e depois de novo eu preciso comprimir. 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ganhando pressão de perfusão. Quando ela ficar boa, eu sustento isso por mais um tempo, porque eu estou massageando por um tempo prolongado. Antes, quando a pressão estava ficando perto do ideal, eu parava para ventilar. E tudo desabava. Hoje a ideia qual é? É não se parar mais. É você manter essa pressão de perfusão de coronária todo o tempo. Interrompê-la ao mínimo necessário. Daí a ideia de ventilar
Menos. E isso, a gente vai ver alguns trabalhos, muito provavelmente vai acontecer, porque o resultado chama muito atenção, em termos de melhora de reversão do evento. Tá? Aí se justifica o porquê da mudança. Moçada, dá uma ajudada aqui, que eu acho que eu estou sem o cursor agora. Pessoal da técnica, se puder me ajudar, ou passar o slide para o próximo, eu te agradeço. Dentro dessa situação, quando a gente faz... Será? Vamos ver. Passa para mim aí em cima a técnica, por favor. Passa o próximo. Alô? Aí, beleza. Então, dentro dessa ideia, qual que é, moçada? Volta um para mim. Cheio de risco, cheio de coisa. Que beleza. Apaga para mim aí, valeu. Volta um. Não sei se também não acabou a pilha aqui, mas tudo bem. Volta um, meu, que você me passou. Mas vamos voltar um pouquinho dentro do suporte básico de vida. Identifiquei minha parada. Mais uma. Aí, beleza. Sou eu não, são eles lá em cima. Então, de qualquer forma, qual a ideia? Tá bom aí. Dentro do suporte básico de vida, lembrando aí do que a gente faz, qual é a abordagem? Vejo o nível de consciência, não tem consciência, chamo por ajuda, peço desfibrilador. Volto para o meu doente, abro a via aérea. Ventila ou não ventila por 10 segundos? Não ventila. Parada respiratória. Pego o meu ambu e a minha máscara, ventilo 2 vezes. O paciente ventilou adequadamente. Ótimo. Tem pulso? Não. Parada cardíaca. Massagem 30, ventilação 2. Até me chegar o desfibrilador. Tá? Chegando o desfibrilador, a gente tem 2 opções. Ou você vai usar um desfibrilador automático, que o leigo pode utilizar, contanto que saiba mexer o aparelho, onde o aparelho vai interpretar o ritmo cardíaco para o leigo e definir, o choque está indicado ou não. O que o desfibrilador automático faz? Só sabe ler 2 ritmos, FV ou TV. Só isso. O resto, não interessa saber o que seja. Por quê? Porque não merece choque. A pessoa sabe ler isso. Tá? Você, na porta no pronto-socorro, vai ter um desfibrilador monitor, onde você vai pegar as pás do aparelho e caçar o ritmo mais frequente no início do evento, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Então, a definição da característica elétrica da parada é de extrema importância também. Lembra lá atrás daquela história do início da parada na fase elétrica? Nessa fase, é o melhor resultado que você pode ter de parada, que é chocar precoce alguém. Quem já tem janela, já trombolizou infarto, ou recanalizou infarto, sabe. Aquele doente, de repente, faz uma TV no monitor, degenera para FV, o cara apaga, você vai lá com o desfibrilador na hora e pum! Choca o cara acorda, olha para você, nossa, doutor, acho que eu peguei no sono. Não teve repercussão nenhuma aquela parada para ele. Tá? Então esse é o tratamento ótimo da situação, que muitas vezes não é possível. Por quê? A parada é extra-hospitalar. O desfibrilador geralmente está no hospital. Daí a importância de você disseminar em qualquer lugar onde você tem uma frequência maior do que 1000 pessoas por dia naquele ambiente, desfibriladores automáticos. Na cidade de São Paulo já existe uma lei municipal que regulamenta isso. Se você for em qualquer shopping center, em qualquer teatro, estádio de futebol, qualquer lugar onde você tem uma aglomeração maior do que 1000 pessoas, deve haver um grupo treinado no suporte básico de vida e na utilização do desfibrilador automático. O desfibrilador tem que estar lá. Tá? De qualquer forma, vamos discutir fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Então peguei as pás do meu aparelho, botei no precórdio do doente e eu enxerguei para ele FV ou TV sem pulso. O que eu vou fazer? Técnica, passa o próximo, que eu acho que eu estou sem pilha no passador aqui. Mais um, mestre. Mais um. Por favor. Vou pegar minha canetinha aqui, vamos ver. De qualquer forma, o que eu tenho que fazer? Quando eu vou fazer a fibrilação ventricular, tá bom. Põe lá minhas pás no desfibrilador, eu vou achar 2 características de ritmo possíveis. Ou um ritmo que merece ser chocado, ou um ritmo que não merece ser chocado. O que eu vou fazer nessa situação? Se for FV ou TV sem pulso, o tratamento imediato já está nas suas mãos. É o choque. A pá está lá, a desfibrilação está lá. Tá? Nessa situação, o que a gente vai fazer? Chocar esse indivíduo. Com que energia? A energia máxima do seu aparelho. Se for um monofásico, 360 joules. Se for um bifásico, 180 a 200 joules. Nessa situação, o que a gente vai fazer? Caçar FV e ATV no início da parada. Por quê? Porque em até 85% dos eventos de parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, esse é o ritmo inicial da parada. Não é ausente de atividade elétrica. Na verdade, é uma atividade elétrica extremamente atuante, extremamente presente, intensa, porém totalmente desorganizada.
O seu QRS, que determina uma contração muscular efetiva e coordenada dessa musculatura, quando entra em FV ou TV, vai ter uma contração muscular totalmente desorganizada e insuficiente para gerar um volume sistólico, um débito cardíaco. Nessa condição, o que a gente tem que fazer? Reorganizar este ritmo. Como é que a gente faz isso? Dando Ctrl, Alt, Del nesse coração. Você dá um boot nele. Você vai lá e choca. Por quê? Porque aí você leva todo mundo para o quê? Para a situação de assistolia elétrica, você despolariza todo mundo e reza, espera que alguém dentro do sistema de condução elétrico cardíaco comande uma despolarização ventricular organizada. Não interessa se vai ser juncional, se vai ser sinusal, do no AV, não interessa. Mas se alguém coordenar a despolarização desse ventrículo, você volta a ter contração. E aí você mudou o prognóstico da parada. Tá? Então, no caso da FV, que é o primeiro que a gente viu aqui, ou da TV, que é o segundo traçado embaixo, a gente está frente a uma situação de desorganização elétrica, cujo tratamento imediato é a desfibrilação precoce. Tá? Só que você pode olhar para mim e falar, Zé, bruta mentira que você está me contando, porque querendo ou não, eu trabalho no PS há 20 anos, de cada 10 paradas que chegam, uma é FV e TV, o resto é atividade elétrica sem pulso e a maioria é sistolia. Mas por quê? Porque o meu amigo para na casa dele, em FV e TV, a família se desespera, dobra o fulano, põe no porta-luva do Fusquinha, traz para dentro do hospital, desdobra o fulano e te entrega na porta do pronto-socorro, depois de 15 minutos, um indivíduo que não foi perfundido e nem oxigenado. O grau de consumo energético de ATP com esse tipo de atividade elétrica no miocárdio é absurdo. É muito alto. As reservas logo se esgotam. E aí, na sequência, o que acontece? Esse ritmo degenera. Chega para você com atividade elétrica sem pulso ou uma sistolia. Porque qual foi a falha na sequência da cadeia de sobrevida? O choque precoce e, principalmente, o suporte básico de vida, que não houve. Se você perfunde esse miocárdio, se você oxigena esse miocárdio, isso se arrasta, isso se sustenta. Chega a tempo de você desfibrilar, chega a tempo do resgate na casa do indivíduo desfibrilar o fulano. Mas falhou o primeiro elo, que é o suporte básico de vida. Tá? Então isso justifica por que você vê tão pouco FV e TV. No ambiente intra-hospitalar isso é mais frequente, porque a gente chega mais rápido. Né? Mas no ambiente extra isso já é menos frequente. Tá? Leia-se, a gente enxergar isso, mas o fato é que grande parte das paradas começam assim. Por isso a sua tara, por isso o seu desespero pelo desfibrilador. Perdeu a consciência? Perdeu. Chama por ajuda e pelo desfibrilador, porque isto é o que provavelmente está acontecendo. Quanto mais demorar para chegar, não adianta eu ficar só perfundindo o cara. Eu tenho que zerar do ponto de vista elétrico esse coração para ele se reorganizar. Eu preciso desfibrilar o fulano. Tá? Então, a gente sempre coloca o desfibrilador sempre, tá? Tentando caçar FV e TV, porque a maior probabilidade da situação de você encontrar de característica elétrica, o tratamento está na sua mão. E a gente vai desfibrilar precoce, com choque imediato, na energia maior do seu aparelho. 360 joules monofásico, ou 180 a 220 do bifásico, dependendo do fabricante. Tá? Frequentemente a gente ouve falar, nossa, o cara estava fibrilando e não saía. Eu chocava e o cara não saía. Isso aqui era uma fibrilação, uma taquicardia ventricular refratária. Isso é fato? Isso acontece realmente. Só que boa parte desses refratários não são refratários. Eles estão sendo mal chocados. Entenda assim. Se você pegar um paciente numa circulação extracorpórea, cirurgia cardíaca, na hora que você vai tirar o indivíduo da circulação extracorpórea, geralmente o coração volta a bater, mas ele se desorganiza eletricamente e ele entra em fibrilação ventricular. Aí o cirurgião cardíaco pega as pás do desfibrilador, com pás epicárdicas, vai no músculo cardíaco e desfibrila esse coração. Com quantos joules? 5, 10, 15 joules. Se der 20, já está fazendo picanha. Tá? É super baixa a energia necessária para você reverter e recoordenar a atividade elétrica cardíaca. Só que por que eu tenho que dar aqui quase 220 vezes mais? Por quê? Porque grande parte dessa energia que você dá se transforma em calor através dos tecidos torácicos. Então a energia efetiva que você precisa botar no coração é baixa. Mas para chegar nessa quantidade baixa, você precisa dar um caminhão aqui fora. Tá? E esse caminhão, se você aplicar mal, vira um fusquinha.
vai chegar menos ainda no coração. E aí não sai. Ele não sai porque ele não responde ao choque. É porque o choque não está chegando. A energia associada é que está baixa. Porque você aplicou mal essa desfibrilação. O que a gente pode fazer? Tem que ter atenção na hora de desfibrilar alguém. Primeiro, gel nas pás. Isso diminui muito a resistência da pele na condução elétrica. Segundo, peso sobre as pás. Não basta eu encostar sobre o doente, eu tenho que botar peso. Isso aumenta a condução, isso aumenta a quantidade de energia que chega lá. Então se apoia sobre as pás, tá? Tem aparelhos que tem um medidor de impedância, que na verdade é a resistência que o tórax coloca para a corrente contínua, que você percebe o quanto que você tem que apoiar. Se você apoiar menos, a impedância aumenta, se você apoiar mais, a impedância diminui, quer dizer, vai chegar mais energia. Utilize a energia máxima do seu aparelho, e outro cuidado que a gente tem que ter, qual que é? É você utilizar para esse indivíduo sempre a questão de sempre utilizar a posição correta das pás. Se eu pego fechado nas pás, ou seja, uma pá próxima da outra, o que acontece? Região paraesternal, região de externa e região de paraesternal direita, a energia vai passar por parte do coração. Só que toda essa região posterior aqui vai continuar em desorganização elétrica. Eu não tiro o doente da FV ou da TV. Eu tenho que atravessar o coração inteiro com energia. Por isso, eu preciso pegar aberto, como a gente fala. Paraesternal, direita alta, ápex cardíaco. Tá? Isso é equivalente a você chocar antero-posterior, que a gente usa mais em criança, pequena, né? Bebê. Tá bom? Mas dá para você chocar desse jeito. Paraesternal, direita alta, e região de ápex cardíaco. Hoje os aparelhos que a gente tem no mercado disponíveis são todos bifásicos, nenhum fabricante mais faz choque monofásico, faz aparelho monofásico, aqueles mais antigos que trabalham com 200, 360 joules. Isso não tem mais, ninguém mais fabrica, mas tem na praça, você encontra você para usar. Nenhum problema. Ele é no mínimo igual ao bifásico. A vantagem do bifásico qual é? Você dá menos energia, você tem o mesmo resultado de desfibrilação, o aparelho é mais leve, a bateria dura mais, em algumas situações ele é realmente um pouco melhor que o monofásico, em termos de resultado de reversão de ritmo. Tá bem? Mas utilize o seu desfibrilador na energia máxima disponível para você. Pô, técnica, não vou mais usar essa luzinha, viu? Vou te contar, toda vez que eu uso eu me estrepo. De qualquer forma, dentro da situação, qual é? Identificada FV e TV, o que eu faço? Choca na energia máxima. 200 joules ou 360 no que você tiver. O que você tem que fazer agora? O choque você já deu. Tira as pás e volta para o suporte básico de vida. Massageia e ventila. Tá? 200, 100 compressões por minuto. 10 a 12 respirações associadas. E agora nós vamos ter que botar o quê? O nosso suporte avançado de vida para controlar a situação. Utilizando o quê? Um dispositivo de via aérea invasivo, associado ao oxigênio, um acesso venoso, e você perdeu a monitorização do ritmo cardíaco na hora que você tirou as pás. Então você precisa botar o monitor cardíaco para ter a noção elétrica do que está acontecendo naquele doente. Tá? Aí então a gente faz o MOV, monitor, oxigênio e veia. Tudo bem? Nessa situação, o que a gente tem que fazer? Primeiro, chocou, tira as pás, suporte básico de vida sempre. Eu só vou parar de massagear esse doente para chocá-lo. Fora isso, eu não paro mais. O tempo todo da parada ele está sob perfusão. Tá bem? Então tirei as pás, estou massageando e ventilando, enquanto estão me preparando um acesso venoso, uma monitorização e mais uma intubação do doente. Tá certo? Dentro dessa possibilidade, lembrar que dentro do tubo, né, na questão da abordagem da ventilação, como na verdade, inicialmente na parada, a sua prioridade é pelo choque, principalmente na FV e na TV, você pode retardar a intubação, contanto que o doente esteja ventilando adequadamente, você vê uma expansão torácica adequada, para priorizar os choques. Então você está dando droga, massageando, vai chocar de novo. Está dando droga, massageia, choca de novo. Lógico, respeitando o seu intervalo, que a gente já vai ver qual é. Então, intubar no começo da FV e TV, está errado? Não. Mas também não está você retardar esta intubação. Para atividade elétrica sem pulso, para a sistolia, não. Você precisa intubar logo no início. A gente já vai ver por quê. Mas na FV e na TV, se você tiver uma ventilação adequada por 5 a 10 minutos, você pode retardar a intubação, você está privilegiando outras coisas, que vão fazer efetivamente diferença para eles. Tá? Outra alternativa que fez com que a gente pudesse diminuir a necessidade de intubar logo todos os doentes na parada, é que antes a gente usava, e ainda pode utilizar, o tubo como uma via para droga, né? Utilizando as drogas que a gente guarda pelo nome de Vanel. Vasopressina, atropina, naloxone, epinefrina e lidocaína.
Todas, exceto a vasopressina, a gente dobra a dose. Se você ia dar 1 miligrama de adrenalina na veia, você vai dar 2 pela cânula. Se você ia dar 1 miligrama de atropina pela veia, você vai dar 2 pela cânula. Tá? Só que com o advento da punção intraóssea, que foi autorizada para adultos agora, depois da revisão de 2005, você tem um acesso venoso que você aplica, um acesso para fazer medicações, em 30 segundos. São bastante rápidos e seguros de serem colocados. Tá? E isso facilitou com que você conseguisse uma outra via para fazer droga, que você ainda priorizasse a via da droga, as drogas em si, para reverter FV e TV, e você poderia retardar a intubação, contanto que seu doente ventile direito. Não está ventilando bem? Intuba. Tá? De oxigênio a 100% sempre. Tá certo? Então aqui só uma descrição do acesso intraósseo que a gente tem disponível hoje em dia. De preferência, o acesso vai ser sempre o acesso venoso antecubital, 2 de preferência, tá? Curto calibroso, ou seja, gelco calibroso, para a infusão das medicações. Na impossibilidade desse acesso venoso, tem sempre a lembrança de você ter a jugular externa, que a gente frequentemente esquece de utilizar, mas é um bom acesso para a situação de parada, ou a veia femoral, está liberado, mas como uma das últimas opções, não a primeira, um acesso central, um acesso venoso profundo, tá? Mas se recomenda como última alternativa. Antes disso, muito mais fácil, a intraóssea, tá? Como é que você pode utilizar a intraóssea? Um gelcão 14 fincado resolve. Aonde? Maléolo medial, 2 centímetros abaixo da tuberosidade da tíbia ou região de externo, tá? Na verdade, no manúbrio, acima do ponto onde você massageia. E crista ilíaca anterior também. São pontos que você consegue colocar uma intraóssea. A forma mais fácil de fazer é você pegar a agulha de mielograma e deixar no carrinho de parada. Tá? Aquela agulha resolve o problema. Tá bem? E é tão bom quanto quase tão bom quanto um acesso venoso, e o acesso intraósseo é melhor que o acesso traqueal. Por isso que a gente acaba podendo retardar a intubação nessas condições. Tá? Então coloquei lá, no suporte básico de vida, identifiquei a minha FV e TV, desfibrilei o meu doente com a energia máxima do aparelho, tirei o aparelho, suporte básico de vida, massagem e ventilação, suporte avançado, monitorização, oxigênio por via aérea invasiva, se você quiser, senão você pode retardar um pouco, olhando na fibrilação ventricular, monitorização e o acesso venoso para drogas. Consegui um acesso, intraósseo, venoso, não interessa qual seja. Que droga eu faço primeiro em qualquer condição de parada? Uma droga vasopressora que vai me aumentar o retorno venoso, que vai me aumentar a perfusão de coronária. Tá? Para isso a gente vai utilizar a epinefrina, que a gente vai fazer uma dose EV em bolos, na dose de 1 miligrama, para qualquer modalidade de parada, não só FV e TV. Adrenalina é a primeira droga a entrar e a última a sair. Eu só vou parar de fazer adrenalina quando eu parar de atender, ou quando o cara sair. Tá? Então 1 miligrama intraósseo ou endovenoso. Lembrar de pegar um acesso periférico, levantar esse braço, abrir o soro para favorecer o retorno dessa droga para a circulação central. O intervalo da droga é a cada 3 a 5 minutos. Então choquei a primeira vez, tirei as pás, monitor oxigênio veia, se deu tempo no relógio, uma adrenalina, a cada 2 minutos a gente vai chocar esse doente de novo. E a cada 3 a 5 vai entrar uma nova dose de adrenalina. Tá bem? Se for pela cânula, tem que dobrar essa dose. Vasopressina é uma alternativa equivalente à adrenalina. Tá? A gente tem um nome comercial dessa droga, não estou falando problema de ninguém, mas é que é interessante o nome, porque ele se chama Encrise. É o nome de venda da vasopressina. Né? Um nome bastante subjetivo. Vem aí para mim 20 unidades de Encrise, já que eu estou nessa situação da parada, faz EV em bolos. Ela é uma droga legal do ponto de vista de atendimento de emergência, por quê? Ela é tão boa quanto a adrenalina em termos de resultado, o índice de reversão é igual, mas tem uma vantagem. Você faz uma dose EV de vasopressina, por 10 minutos você não precisa fazer nenhum outro vasoconstritor. Então o que acontece? Em vez de você ficar fazendo a cada 3 a 5 uma adrenalina, você faz a vasopressina e você antecipa as outras drogas. Você fica mais livre, por exemplo, num transporte de um doente parado, para fazer amiodarona, para fazer lidocaína, para trazer alguma outra droga. Porque por 10 minutos, vasopressor você não precisa. Então ela é uma droga ágil do ponto de vista de atendimento. Ela te facilita o atendimento. Não significa que seja melhor que a adrenalina. Questão de custo. Vai sair na faixa de uns R$400, 40 unidades de vasopressina, que é o que a gente usa na parada, dose única, versus 50 centavos a ampola da adrenalina. Tá? Então fica fácil uma decisão por motivos financeiros.
De qualquer forma, se você tiver disponível, dose única, 40 unidades por 10 segundos, por 10 minutos, nenhum outro vasopressor é necessário. Ela também pode entrar como segunda droga. Leia-se. Eu faço uma adrenalina, a cada 3 a 5 minutos, a primeira entrou, logo depois eu posso fazer vasopressina, 10 minutos, nenhum vasopressor, e depois eu volto para a adrenalina, nenhum problema. E aí a cada 3 a 5. Tá bem? Então ela pode substituir a primeira ou a segunda dose da adrenalina. Tá certo? A única coisa para ela é que ela vai na dose igual, 40 unidades EV ou pela cânula. Você não dobra a dose da vasopressina. Antiarrítmicos, que droga a gente pode fazer? No sentido de tentar sensibilizar esse miocárdio ao seu choque. Basicamente, os adrenérgicos que você deu, vasopressina e adrenalina, fazem isso. Mas você pode dar drogas que tentem suprimir algum foco ectópico que está sustentando a desorganização elétrica. Tá? Que drogas são utilizadas? Amiodarona e lidocaína, basicamente. Primeiro, amiodarona. EV em bolos, 300 mg, são 2 ampolas. Você pode fazer uma segunda dose de 150 mg na sequência, tá? Pode, não é obrigatório. Nível de evidência para usar amiodarona, nível 2B, tá? Os estudos que mostram boa eficácia da amiodarona em controlar FV e TV são esses dois, o ALIVE e o ARREST, tá? Só que ambos não mostraram mudança de mortalidade. Você dando amiodarona, mais doentes chegam com circulação espontânea no pronto-socorro, leia-se, ele para fora do hospital, no caminho ele toma amiodarona, chega mais gente fora da parada no PS. Só que a mortalidade no final da internação é igual. Você não muda a mortalidade do doente como evento final da parada. Tá? Comparando a amiodarona com os outros antiarrítmicos. A amiodarona versus a lidocaína tem uma vantagem. Qual é? Ela é mais capaz de levar mais doentes fora da parada para o pronto-socorro do que é a lidocaína. Por isso que antes a gente faz a amiodarona e depois, se não funcionou com a amiodarona, você faz lidocaína. Tá? Tudo bem? Então a primeira droga antiarrítmica vai ser sempre a amiodarona, seguida da lidocaína como opção terapêutica. A dose da lidocaína, 1,5 mg por quilo EV. Repetir a dose a cada 3 a 5 minutos, lembrar da dose máxima de 3 mg. Então, se você fez 1,5 mg por quilo, você vai fazer só 2 doses de lidocaína. Tá? 1,5 mais 1,5. Na hora H, lá para calcular esse troço, lá no frasquinho, para você não ficar perdido nas contas, faz o seguinte. Lidocaína, 2%, frasco azul, sem vasoconstritor. Tá? Pega o peso do fulano, uns 80 quilos, divide por 20. Isso te dá o número de ml que você tem que fazer, 1 mg por quilo de lidocaína. O cara tem 80 quilos, divido por 20, vou fazer 4 ml daquela solução de lidocaína 2% para dar 1 mg por quilo. Ah, Zé, mas eu quero dar 1,5 mg. Tá bom, faz essa conta e põe mais metade. Dá 6 ml para o cara. Tá? Então, para facilitar na hora H, divide o peso por 20, isso está te dando 1 mg por quilo de dose. Tá bem? Dose máxima de 3 mg. Outro antiarrítmico que você pode utilizar na parada somente se houver evidência de magnésio baixo é o próprio magnésio. Magnésio, per se, para todo mundo, não funciona. Tá? Mas os indivíduos que têm magnésio baixo, esses são mais suscetíveis à reposição do mesmo na parada. Isso auxilia no controle da arritmia. Tá bem? Para quem que a gente dá isso? Primeiro, para quem tem magnésio baixo, você dosou e o cara fibrilou depois. Ou aquele indivíduo que você suspeita isso. Geralmente etilista pesado e ou desnutrido. Tá? Mas magnésio para todo mundo não tem sucesso. Tá bem? A dose que a gente dá é de 1 a 2 gramas EV em bolos, depende da apresentação. Geralmente você vai ter magnésio a 10% na sua forma de sulfato no seu carrinho de parada. 10 ml, 1 grama. Tá bem? E depois do indivíduo ter saído da parada, se você utilizou o antiarrítmico, ou vai utilizar, porque ele pode ter saído no primeiro choque, é interessante, recomenda-se que você faça uma dose de ataque do mesmo e faça uma manutenção de um antiarrítmico, tá? Mas se você utilizou a amiodarona, o indivíduo saiu depois da amiodarona, você vai manter a amiodarona. Se o indivíduo saiu na lidocaína, você vai manter na lidocaína. Se ele saiu no magnésio, você vai manter o magnésio, tá? Por 12 a 24 horas. O nível de recomendação disso é fraco, é 2B. Mas existe, então é possível que o indivíduo se beneficie como infusão contínua de magnésio, ou de antiarrítmico, do último que você utilizou, mas não necessariamente vai trazer grande benefício. Tá? Então é possível a infusão contínua. Não fazer não está errado, mas se recomenda fazer. Tá bem? Então se a gente for rever a FV e TV sem pulso, vamos começar aqui a partir do choque. Antes do choque aqui, onde é que a gente está? Suporte básico de vida. Definir que o indivíduo está parado. Massageando e ventilando. Chegou o desfibrilador. Paz no precórdio do indivíduo. FV ou TV sem pulso.
choca, tira as pás. Massagem e ventilação por 2 minutos de RCP direto. Nesse intervalo, na primeira rodada, dá tempo de colocar o monitor, oxigênio e a veia. Vamos fazer o acesso venoso, a monitorização elétrica e invadir a via aérea com oxigênio. Depois desses 2 minutos, eu vou ver o que aconteceu com o ritmo. Por quê? Porque lá atrás eu choquei. Eu choquei, massageio por 2 minutos e só depois de 2 minutos eu vou ver o que aconteceu com o ritmo. Mantém o mesmo ritmo? FV ou TV ainda? Sim. Então, novo choque. Mais uma rodada de 2 minutos de RCP, suporte básico de vida. Agora está dando para entrar com droga. Primeira dose da adrenalina, 1 mg por quilo. Perdão, 1 mg por dose. 2 minutos de RCP. Checa o ritmo. Mudou o ritmo? Não. Novo choque na energia máxima, por exemplo, 200 joules. Mais 2 minutos de RCP. Primeira dose da miodarona. 300 mg de bolos. 2 minutos de RCP. Checa o ritmo. Mudou o ritmo? Não. Novo choque. Mais 2 minutos de RCP. Já deu tempo de 3 minutos da primeira adrenalina. Então vou fazer a segunda dose da adrenalina agora. 2 minutos de RCP. Checa o ritmo. Mudou o ritmo? Não. Novo choque. Segunda dose da miodarona que eu opto por fazer, 150 mg, 2 minutos de RCP, checa o ritmo. Mudou o ritmo? Mudou. Não choca e checa pulso. Vê o que aconteceu com o ritmo. Não interessa qual tenha sido, para onde ele tenha ido. Mudou o ritmo? Mudou. Então, ele saiu da FV e da TV. Para onde? A gente vai discutir agora. Mas ele mudou o ritmo. Se mudou, eu não tenho por que chocar. Tá? Tem pulso aquilo que você viu no monitor? Não. Ele está tão parado quanto estava antes. Massagem, ventilação. Tem pulso? Legal. Saiu. Tudo bem? Então, a cada rodada que a gente vai fazer dentro dos 2 minutos de RCP e intervalo de choque, 2 minutos de RCP, choque, 2 minutos de RCP, nesses intervalos dá tempo de você colocar as drogas. Então, a primeira a entrar vai ser a adrenalina, depois pode entrar a vasopressina, se você quiser, os antiarrítmicos, a miodarona e a lidocaína. Magnésio, efetivamente, para quem precisar. Leia-se aquele que tiver magnésio baixo ou suspeita dele. Tá? Tudo bem a respeito da FV e TV? Porque agora, para discutir os outros dois, fica bem mais fácil, mais rápido. Tá? Vou imaginar, então, que com as minhas pás sobre o precórdio do doente, eu não vi FV e TV. Se não é FV e TV, não merece choque. Então, não tenho por que ficar lá com as pás. Eu tiro as pás, suporte básico de vida. Massageia, ventila e já vai para o suporte avançado. Monitor, oxigênio e veia. E aí eu tenho 2 opções de atividade elétrica. Ou eu tenho um ritmo mantido ao longo do tempo, organizado, que se sustenta, mas que não está associado a pulso, porque você definiu que o indivíduo estava sem pulso, ou eu não tenho atividade elétrica. Então ou ele está em assistolia, ou ele está em atividade elétrica sem pulso. Tá? Vamos falar de atividade elétrica sem pulso. Esse ritmo pode ser normal, brádio ou taquicárdico. E o tratamento dele basicamente é o quê? É tratar a condição hemodinâmica da parada. Ou seja, perfundir esse cara. Massagem, ventilação e procurar as causas desse evento. Tá? Quais são as drogas que a gente utiliza para atividade elétrica sem pulso? Vai entrar, como eu tinha falado, adrenalina sempre, para toda e qualquer parada, e vai ser a última droga a sair. Mas também pode ser vasopressina, nenhum problema. Ambas são equivalentes em qualquer modalidade de parada. Tá? Você pode avaliar a necessidade de utilizar também se aquele ritmo for bradicárdico. Às vezes ele sai em juncional com 40 de frequência, mas sustentado. Pode ser que esta frequência também seja um problema para acoplar a circulação, para melhorar a circulação desse indivíduo. Então vale a pena você fazer 1 mg de atropina a cada 3 minutos. Dose máxima de 3 mg. Tá? E mais importante, não só tratar a condição da parada em si, do ponto de vista perfusional, é você entender por que ele foi para atividade elétrica sem pulso. E aí você tem que procurar as causas de atividade elétrica sem pulso e a sistolia, que graças a Deus são as mesmas. Né? Então só tem que lembrar de 11 na sua cabeça. Tá? 6 Hs e 5 Ts. E é importante que isso se repasse para você do lado do leito do indivíduo. Porque não adianta tratar a atividade elétrica sem pulso só com adrenalina e atropina, que o cara não sai. Tem que achar a causa, intervir sobre ela e reverter o evento. Tá? Quais são essas causas? Hipovolemia, primeiro H, o mais frequente. Tratamento, volume. Tá? Enche o tanque do moço. Abre o soro. Hipóxia. Lembra que eu falei que na FV e TV você pode retardar a intubação. Você está privilegiando outras coisas. Atividade elétrica sem pulso, a sistolia, não. Por quê? Porque a hipóxia é uma causa. E a forma mais garantida de você resolver isso é 100% de entrada num tubo traqueal.
Então tem que intubar precoce. Não dá para retardar a intubação em atividade elétrica sem pulso e assistolia. Tá bem? Hipo ou hipercalemia. Hipocalemia, reposição de potássio, velocidade de 40 mEq por hora. Lembrar que eu não preciso tirar o cara de 1,5 de potássio e botar ele em 4 para ele sair da parada. Se ele fizer 1,7, ele sai. Então, pequenas variações de potássio ao longo da parada já me são suficientes para reverter o evento. E depois eu reponho um caminhão para o cara chegar em 4 de potássio. Mas na parada a quantidade é pequena, senão ele sai de 1,5, sei lá 100 mEq em meia hora, ele vai para 7 de potássio. Não dá tempo de ter a distribuição pelos compartimentos de potássio. Tá? Hipercalemia, tratamento, bicarbonato de sódio. 1 mEq por quilo e vem bolos. A gente acaba buretando sempre porque vem frasco grande. Mas se você tivesse isso em ampola, aspira o volume necessário e manda e vem bolo sem problema para o doente. Tá bem? Um H novo que entrou em 2005, a hipoglicemia, tratamento que se recomenda que você dê 40 ml de G50 e vem bolos para esse doente também. Tá? Na suspeita ou na definição de hipoglicemia. Tá certo? H+, acidose metabólica. Esse H, senhores, é o H que está associado ao quê? É a acidose que determina a parada. Toda parada vai ter acidose. Esta acidose consequente à parada, eu não mexo com bicarbonato. A melhor forma de controlar isso é ventilar e massagear o meu doente, reverter logo o evento. Então a perfusão dele é suficiente manter um controle de pH adequado na acidose que vem por causa da parada. Essa acidose que a gente trata é aquela que determinou a parada. Uma certa acidose diabética, uma acidose lática grave, que o cara para com pH de 6,9. E por isso ele parou. Esta acidose eu trato com bicarbonato logo no início da parada. A acidose da parada, não. Se eu der bicarbonato no início, eu prejudico o resultado do evento. Então eu seguro isso lá para baixo, lá na fase metabólica da parada, com 15, 20 minutos de parada. Aí o bicarbonato até pode ser dado. Tá? Mas a acidose metabólica que determinou parada merece tratamento logo no seu início. Hipotermia, tratamento, reaquecer o picolé, não tem jeito. Tá? Tirar o cara de 28 graus e trazer acima de 35, a partir daí você zera o seu cronômetro e aí é uma parada normal, entre aspas, do ponto de vista cronológico. Antes disso, lembrar que o indivíduo tem uma proteção neurológica às custas da hipotermia, então, na verdade, o prognóstico da parada em hipotermia, em algumas situações, é até melhor do que fora dela, porque o indivíduo vem protegido pela hipotermia ao longo da hipoperfusão. Tá? Os T's agora, tamponamento cardíaco. Tratamento, drenagem pericárdica, esvaziar o tamponamento desse paciente, punção pericárdica. Tromboembolismo pulmonar, TEP. Como é que eu trato isso? Trombólise posso fazer depois que o indivíduo sair da parada, e tem trabalhos mostrando que na parada, a gente vai discutir isso, é duvidoso o benefício da trombólise. Mal não faz, tá? O indivíduo não morre mais porque você trombolizou durante a parada, mas parece que não traz benefício em aumentar a sobrevida. A mesma coisa vale para infarto agudo do miocárdio, tá bem? O tratamento basicamente é o quê? Você dá volume para reverter o componente de hipovolemia, que você vai estar sempre tratando em toda e qualquer atividade elétrica sem pulso, e a sistolia também. Mas isso melhora o componente hemodinâmico cardiogênico associado ao choque, tanto por TEP quanto por infarto. Pneumotórax hipertensivo, tratamento, transformar em pneumotórax aberto. Punção, segundo espaço intercostal, borda superior da costela inferior. Intoxicações exógenas, os tóxicos que dão por causa da droga a parada, são basicamente aqueles mediados por beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio e antidepressivo tricíclico. Mas eu já vi paciente parar por causa de benzodiazepínico. Tá bom, só que na verdade é assim, o benzodiazepínico deu depressão do sistema nervoso central, ele fez apneia, fez hipóxia e por isso parou. Essas drogas, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, tricíclico, diretamente no miocárdio, em altas doses, dão a parada cardiorrespiratória. Tá? Antagonistas de cada uma. Beta-bloqueador, glucagon. Antidepressivo tricíclico, bicarbonato de sódio. E para o bloqueador de canal de cálcio, cálcio. Na forma de cloreto ou na forma de cálcio. Então esses 6 Hs, esses 5 Ts, tem que passar na sua cabeça do lado de um paciente que está em atividade elétrica sem pulso. Enquanto você vai repassando essas causas, a cada 3 a 5 minutos, 1 mg de adrenalina, dá volume e lembra dos 6 H, 5 Ts. Avalia a necessidade de atropina, dependendo da frequência cardíaca do doente. E a última modalidade que a gente vai discutir é de assistolia, onde esse tipo de situação está associada ao quê? A ausência total de atividade elétrica.
É a pior parada de pior prognóstico que você pode ter. Tá? Só que dentro dessa situação, o que é importante a gente lembrar? Que apesar de você ter uma ausência total de atividade elétrica, tão importante quando você tratar a sistolia é não comer bola olhando um traçado que tem uma linha reta e falar, nossa, é a sistolia, e não ser a sistolia. Vamos explicar como isso acontece. Tá? Para você falar que é uma sistolia, você tem que fazer 3 perguntas para esse traçado aqui. Ó. Primeira pergunta que a gente faz, essa porcaria não é resultado de problema técnico? Está tudo conectado mesmo? Aí você vai olhar, no precórdio do doente tem lá um eletrodo solto. Aí você põe de volta o eletrodo, o cara está em fibrilação ventricular. Ah, agora é a sistolia, agora é FV. Agora é a sistolia, agora é FV. Pô, não é, moçada. É erro técnico, caramba. Tá? Então, esse problema você tem que descartar. Tá? Então, o que você vai fazer? Está tudo conectado? Está tudo efetivamente ligado? Tá, então tá bom. Então, do doente ao aparelho. Tá? Então, essa primeira pergunta está certa. Segunda pergunta. Essa linha que eu estou vendo plana, se aumentar o ganho dela, a gente vai falar o que é. Será que vai continuar plana? O que significa o ganho? Todo aparelho de monitor vai ter a capacidade de ampliar ou diminuir o sinal original que ele recebe. Tá? Se você tiver uma amplitude muito pequena do sinal inicial, que o aparelho esteja abafando, entre aspas, ela pode parecer uma linha plana. Na hora que você aumenta a linha, você aumenta o ganho do aparelho, você aumenta a amplitude daquele traçado no teu monitor, isso é um evento artificial, que o aparelho é que está fazendo para você, você pode ver que, na verdade, aquela linha plana é uma linha de fibrilação ventricular fina, que num ganho pequeno parece reta, mas não é. Essa fibrilação ventricular fina merece o mesmo choque que aquela que grosseiramente você reconhece batendo o olho no monitor. Então o cara não está em assistolia, ele está em FV. Vai lá e choca. E você fala, olha, assistolia, adrenalina, atropina, 6H, 5T, e você não choca. E o terceiro motivo, a terceira pergunta que você faz para esse traçado é que se realmente não é problema técnico, aumentei o ganho, continua reto, eu tenho que ter esse mesmo traçado em 2 derivações contíguas. Vamos entender isso. Como assim? Porque, infelizmente, até 10% das assistolias escondem fibrilação ventricular. O cara está fibrilando e você está vendo uma sistolia no monitor. Como é que isso acontece? Se você pegar a fibrilação ventricular, você vai ter várias áreas do coração se despolarizando de forma totalmente assincrônica, gerando naquela região uma série de vetores elétricos, com intensidade, direção e sentidos totalmente heterogêneos. Só que se você somar esses vetorzinhos, você vai ter a chamada resultante elétrica. Que por um azar, você olhando com as pás no precórdio do doente, ou por exemplo em D2, neste sentido aqui, essa resultante da atividade elétrica da fibrilação ventricular pode estar perpendicular ao seu eixo de leitura. O que você vai ler no seu monitor? A sistolia. E o cara está fibrilando. E você fala, olha, a sistolia. E não choca. Como é que eu faço então? Inverte a derivação. Muda a derivação. D2, põe em D1. D2, põe em D3. Porque a hora que você mudar a derivação, aquele eixo elétrico vai ter projeção sobre aquele seu eixo. Você vai enxergar a fibrilação ventricular. Então é a sistolia com as pás no precórdio? É. Inverte a derivação. Roda em 90 graus seu eixo de leitura. Em Lisboa nós viramos 180, certo? Não virei nada, né? Continue a sistolia, tá? Então inverte o eixo, só 90, tá bom? O cara continua fibrilando. Melhor dizendo, estava em assistolia, você gira em 90, está fibrilando. E agora vem a pergunta boa. Eu choco assim ou assim? Assim, moçada. Tá? Padrão. Aí continua em assistolia. O que você faz? Inverte de novo. Vê se continua em FV ou não. Tá bom? Então por isso que a gente tem que fazer essas 3 perguntas para toda a linha plana. Antes de chamar de assistolia. Senão ainda é linha plana. Então você come bola. Porque se for assistolia, um abraço. A chance do cara sair é muito, muito baixa. Tá? É melhor que não seja assistolia, seja um problema de artefato, técnico ou derivação, do que efetivamente se for assistolia. Tá bem? Como é que a gente trata esse tipo de situação? Confirmada a sistolia, a gente vai partir para suporte básico de vida, suporte avançado, massagem e ventilação, monitor oxigênio veia, primeira droga adrenalina e ou vasopressina, segunda droga atropina, só que aqui é sempre, não tem bradicardia aqui, né? Não tem que avaliar a frequência porque não tem frequência. Então você dá atropina para fazer a ablação vagal, para você tirar tudo que você puder da acetilcolina
do miocárdio, porque isso é uma atividade depressora da atividade elétrica. Tá? Você diminui a quantidade de acetilcolina, você libera a atividade elétrica do coração. Tá bom? E você vai tratando. Lembra dos 6Hs, dos 5Ts, repassa na sua cabeça e vai tratando. Tá? Coisa importante que ficou definida na última revisão é você não colocar marca-passo nesses indivíduos, porque não tem benefício. Nem o transcutâneo, nem o transvenoso. Tá? É jogar dinheiro fora. Hoje a gente usa marca-passo para bradicardia sintomática. Fora disso, não tem situação para colocar. Tá bom? Beleza. Quando o paciente não sai, a gente sabe o que fazer, né? Vai lá, empacota o fulano, tal, vem os internos em cima do coitado do falecido, entuba, passa catéter, fica todo mundo tentando aproveitar a situação. Mas o problema é quando o cara sai. Quando não sai, você sabe o que fazer. Mas quando o cara sai, o que eu faço agora? Né? Você tem que saber levar esse cara adiante. Você tem que fazer uma reavaliação do doente que saiu. Por quê? Porque tudo que você colocou de medidas terapêuticas para eles foi no caráter de emergência. E você pode ter perdido alguma coisa no caminho, deslocado alguma coisa sem ter percebido. Então a gente volta e reavalia o ABC. Então aquele tubo que eu coloquei correndo, está mesmo no pulmão? Não está seletivo? A fixação está boa? Está no ambu até agora 100%. Deixa eu pegar o aparelho ventilador agora e colocar no ventilador mecânico. Minha ventilação está legal? Está expandindo bem? Tá, joia. Pede um raio-x de tórax para ver se não tem pneumotórax. Você tentou um acesso central, você comprimiu esse tórax, será que não tem uma pneumonia por trás? Aquele hipertensivo que você drenou está efetivamente compensado? C, vamos ver como é que está a PA, frequência cardíaca desse cara. Lembra, ele começou em FV. Peraí, se ele começou em FV e eu dei a amiodarona, ele saiu? Putz, eu tenho que ligar a manutenção da amiodarona. Põe aí a solução de amiodarona para correr nele. Doutor, está hipotenso. Opa, volume. Vamos ligar uma droga. Está infartando, doutor. Olha o QRS desse paciente com supra DST na parede anterior. Nossa, o eletro pós-parada dele tem um infartão mesmo. Ele deve ter infartado e por isso parou. Chama hemodinâmica. Então você tem que reavaliar o seu ABC após a saída da situação. Tá? Então, ele pode ter que ser trombolizado se você não tiver hemodinâmica numa situação de isquemia, numa situação de TEP, necessidade de droga vasoativa e volume, e lembrar de usar o antiarrítmico que você utilizou na parada para reverter FV e TV. Tá? Controle glicêmico para a parada é importante. A gente sabe que após a parada o indivíduo faz hiperglicemia e isso aumenta a mortalidade do indivíduo. Então, normalmente a gente deixa o indivíduo euglicêmico. Se controlar entre 150 e 180, está ótimo. Acima disso é ruim, abaixo também. Tá? E a grande mudança que teve na última década em termos de suporte do doente que passou por uma parada é a hipotermia terapêutica. Entenda o seguinte, você vai ter 1000 mortes súbitas, você vai tirar 100 doentes da parada e você vai botar 30 pessoas em casa. De uma forma geral. Tá? Dessas 30, mais da metade sai com déficit funcional severo, perdendo a capacidade de trabalhar. Nessa condição, o que acontece? Você tem uma série de sobreviventes que não são funcionais para a sociedade e são um grande peso para o sistema de saúde. E a hipotermia vem justamente atenuar e dar uma chance para esses sobreviventes da parada a terem uma evolução diferente do ponto de vista neurológico funcional. Tá bem? Então, a hipotermia iniciada até a 6ª hora no sobrevivente da parada cardiorrespiratória muda o prognóstico de reabilitação desse indivíduo e diminui a mortalidade desse grupo. Então, cada vez mais, a gente vai esfriar mais doente. Porque faz diferença. Não estou dizendo que seja fácil, né? Mas é para fazer. Tá bem? Na porta do PS, tem serviços que fazem na porta do PS. O cara está indo para a hemodinâmica, ele já está indo frio. Tá? Mas a ideia é o quê? A hipotermia terapêutica é uma janela terapêutica curta, mas importante para aquele doente, onde você muda o prognóstico neurológico de mortalidade desse paciente. Tá? Isso já desde 2002, 2003 já tem sido bem definido para a gente. Vamos ver um pouquinho as novas perspectivas de mudança da padronização de atendimento. Tá bem? Vou mostrar esse trabalho que mostrou um resultado importante, publicado em 2008, que esse autor chamado Bobrow, um cara de Nova York, fez o seguinte. Ele propôs, dentro do serviço de emergência de Nova York, do serviço de atendimento de ambulância, para os bombeiros de lá, o seguinte: vocês vão atender durante 6 meses, como vocês atendem hoje, a gente vai documentar isso. E nos próximos 6 meses, a gente vai mudar o padrão de atendimento. Tá? Então, durante 6 meses, eles documentaram prospectivamente o resultado do atendimento do 30/2, depois que intubou, faz 100 por minuto, quem massagear, quem ventilar, ventila 8 a 10 por minuto, porque o doente está intubado, e tratamento padrão.
6 meses depois, ele observou o seguinte: vamos mudar agora o jeito. Vocês vão fazer o seguinte agora. O cara está parado? Está parado. Na hora que você chegou lá, você vai massagear 200 vezes, direto. Aí você vai ver o que é o ritmo. Se precisar chocar, você choca. Se não precisar chocar, você não choca. Mas você vai massagear mais 200 vezes. Aí você vai ver o ritmo. Se precisar chocar, você choca. Se mudou o ritmo, você checa pulso. O que ele fez? 200, checa, 200, checa, 200. Tá? Ele não ventilou. O que ele permitia que o bombeiro fazia? Porque é muito engraçado. O bombeiro se ensina, o cara fica alucinado pelo que você falou. Então, para o bombeiro não ventilar um doente é extremamente agressivo. Como é que eu vou deixar de ventilar o cara se eu ventilo há 20 anos o doente e de repente me falam que eu não preciso mais ventilar? Então ele permitia para os bombeiros que se colocasse, e é para fazer isso mesmo, oxigênio enriquecido no rosto. Então põe uma máscara facial, com O2 alimentando, e o ar que entrasse e saísse às custas da compressão era enriquecido de O2. Aquilo diminuiu a ansiedade dos bombeiros e aumentou a aderência ao protocolo. Tá? E ele foi ver o que aconteceu, em termos de resultado, com aquele grupo do 30/2 versus o 200 direto. Tá bem? O que ele percebeu? Foram 1.200 pacientes atendidos, tá? Com 800 incorporados dentro do protocolo. 218 de um lado, antes de fazer o 200 contínuo, foram atendidos, versus 600 do outro lado. Olha a proporção de sobrevida. Do lado direito desse braço aqui, o que a gente vai ter? 630 morreram versus 36 de sobrevida, atendidos com 200 direto, contra 214 que morreram, versus 4 que sobreviveram com 30/2. Se a gente for ver isso numericamente, a sobrevida após a chegada no hospital foi 3 vezes maior com 200 por minuto. 3 vezes. Você triplicou a chance do indivíduo chegar fora da parada, na porta do hospital, porque você fez 200 vezes e não ventilou. Ninguém derrubou esse resultado. Ninguém comprovou que isso está errado. Então a chance da gente passar a ventilar, a massagear direto e não ventilar é bastante grande na próxima revisão. Pode fazer isso hoje? Só em pesquisa. Tá? O que tem hoje de consenso é que só se recomenda isso em termos de protocolo. Não existe a recomendação para você mudar o seu jeito de atender hoje. Provavelmente em outubro vai haver. Tá? Então só para pesquisa você pode mudar. Senão não dá. Tá bem? Mas isso só para justificar por que vale a pena massagear mais naquele raciocínio que a gente viu. Né? Lembrando lá dos porquinhos, se você comparar no porquinho do lado direito do gráfico, o nosso 30/2, do lado esquerdo, você vê a pressão de perfusão de coronária mantida por muito mais tempo com 200 compressões diretas. São 2 minutos mantendo uma perfusão adequada. E tem todo o sentido fisiopatológico o resultado que você enxerga na prática. Tá bem? Então a gente deve ventilar muito mais. Ou seja, a sua fila de internos vai aumentar. Tá? Então precisa aumentar a galera lá para fazer a sua revisão. Vamos falar um pouquinho agora de uma entidade que surgiu às custas das nossas intervenções, que são justamente esses sobreviventes da parada. Porque entenda, na natureza, quem para, morre. Só que a gente insiste em contra ela, e a gente vai lá e ressuscita quem morreu. Né? Vai lá e reanima quem morreu. Então a gente acaba criando uma condição clínica totalmente fora do padrão fisiológico da natureza. A gente cria uma nova condição. E ela é totalmente adversa para a gente. Só por definição, vamos entender uma coisa. Quando é que eu falo que uma parada acabou? Ou quando eu declaro o óbito do doente, ou quando o paciente mantém a circulação espontânea, mesmo que com artefatos do tipo droga, volume, mas ele mantém pulso central por mais de 20 minutos. Se ele parar antes disso, esta nova parada não é uma nova parada, é a continuação da primeira. Se ele parar depois de 20 minutos, isso é considerado um novo evento. Isso é só uma questão de nomenclatura, para os trabalhos poderem classificar os pacientes do mesmo jeito. Tá? É nome internacional isso. A mortalidade desses sobreviventes, dos pacientes que saem da parada, é extremamente alta. Dependendo do centro que você tiver, mais da metade desses sobreviventes morrem. Tá? E basicamente isso acontece porque é uma condição totalmente artificial que a gente cria. A gente vai estar no momento fisiopatológico totalmente adverso. Porque na natureza a gente não foi selecionado para passar por isso. Tá?
E a fisiopatologia dessa chamada síndrome pós-parada, que tem seus critérios bastante definidos, tem um consenso publicado em 2008, ela basicamente vai ter esses componentes. Uma lesão cerebral, que você passa por um período de anóxia e logo depois você perfunde esse cérebro. Disfunção miocárdica, então um cara que era atleta deixa de ser. E você vai ter uma agressão sistêmica pela sua isquemia e reperfusão que você desencadeou. Então ele passa por um período de anóxia, depois de hipoperfusão na sua massagem, depois ele tem um banho perfusional, que você bota o cara com pressão arterial normal. Tudo isso vai determinar o quê? Basicamente uma reação inflamatória sistêmica grave com lesão tecidual. Tá? E você vai ter um quarto fator dessa síndrome, que é chamada patologia de base da parada. O infarto que ele teve, a embolia de pulmão, a hipovolemia, o choque hemorrágico, que determinou o evento. Tá? Porque a gente sabe que a gente tem que monitorizar esse indivíduo, isso já no ambiente de terapia intensiva, de várias formas, mas a gente tem que dar uma atenção especial para quem? Para a disfunção miocárdica, que vai acontecer em mais da metade desses indivíduos. Então, mesmo quem tinha coração normal, parou, frequentemente ele sai com o coração baleado. Geralmente de forma transitória, se recuperando. Tá? Mas evolutivamente a gente tem que ser mais agressivo nessa monitorização, a gente põe medidas de débito cardíaco invasivo, isso já no ambiente de terapia intensiva. Tá? Mas ele precisa de um suporte geralmente inotrópico bastante frequente. E a gente tem algumas metas para esses doentes no ambiente pós-parada. A gente sabe que se ele tiver PAM em torno de 65 a 100, PVC de 8 a 12, lactato sanguíneo em queda no pós-parada, saturação venosa acima de 70, o HB não está determinado, se ele ficar com 10, 12 ou 8 é melhor para o doente, isso a gente ainda não sabe. Diurese acima de meio ml por quilo, a gente tem uma chance de ter um resultado melhor de reduzir a mortalidade desse paciente. Tá? A FO2 na parada, ninguém duvida, é 100%. Só que já está razoavelmente documentado que os doentes que ficam em hiperóxia pós-parada morrem mais. Então a ideia é o quê? Basicamente você deve estar dando muito oxigênio, tem muita espécie reativa de oxigênio sendo formada, ele aumenta a agressão inflamatória dele. Então qual a ideia? É que no pós-parada você tem uma saturação de até 96% na saturação arterial de oxigênio. Então você dá a FO2 necessária para mantê-lo assim. Acima disso, esses indivíduos morrem mais. Tá? E vamos dar uma última palavra a respeito de hipotermia terapêutica, que é a grâmina dos olhos que tem surgido aí, que efetivamente ela muda a mortalidade. Eu esfrio 6 doentes no pós-parada para reduzir uma morte. O NTT é bom. Eu trato 6, eu salvo 1. Isso é o cara que não morre. Além disso, este cara que não morre vai ter o ganho do quê? A disfunção neurológica que ele teria é reduzida, em média, em 30% e 40% por causa da hipotermia. É a diferença entre você pegar um cara que vai ficar acamado em estado vegetativo e colocá-lo plégico, mas porém contactuando com a família, reconhecendo um familiar, tendo algum grau de reação. É pegar um cara que ia ficar acamado e começar a andar com apoio. É pegar aquele cara que andava com apoio e botar de volta no trabalho sem dependência nenhuma. Porque ele foi esfriado no pós-parado. Tá? Única medida de impacto de redução de mortalidade no ambiente pós-parada. A gente mantém esse paciente em 12 a 24 horas em hipotermia leve, 32 a 34 graus. Só que ainda não está definido a forma de você deixá-lo mais frio. Por quanto tempo mantê-lo? E qual é a temperatura exata? Se 32 é melhor que 33, que é melhor que 34, a gente ainda não sabe. Tá? Mas a ideia é que hipotermia faz diferença para esses indivíduos. A gente induz isso pode ser feito na porta do PS, mas de preferência sempre com uma temperatura central, com soro fisiológico gelado, 30 ml por quilo, a 4 graus. Tem vários dispositivos comerciais disponíveis para você esfriar o doente como um todo, não só a questão do soro gelado. A gente põe também pacotes de gelo nas regiões de dobra, regiões inguinais, regiões de axila, região cervical. Isso também rapidamente reduz a temperatura do doente. Frequentemente ele começa a tremer, porque o hipotálamo dele está programado para manter 35 para cima. A hora que ele vem para 34, ele começa a ter tremor. O que você faz? Curariza o doente. Se ele começar a tremer, ele gera calor e não esfria. Então a curarização facilita a hipotermia nessa fase de indução. Depois a gente mantém o indivíduo desse jeito. Sempre temperatura central, tá? Esofágica, retal, de preferência. 32 a 34 graus. Mantendo o indivíduo nessa temperatura, geralmente a gente vai utilizar de novo. Começou a aquecer um pouquinho, dá mais soro, aumenta o gelo, aumenta o aparelho lá que resfria esse doente. Mantém esse paciente por 12 a 24 horas nesse perfil e depois deixa reaquecer, tá? Esse reaquecimento ele tem que ser lento e progressivo, feito de 0,25 a meio grau por hora,
não pode ser muito rápido, tá? Você tem uma série de desbalanços metabólicos no doente. Você tem várias alternativas para fazer. As mais simples, que é o pacote de gelo e o soro gelado, isso qualquer lugar deve ter, tá? Até as mais complexas, que são catéteres intravasculares que tiram o calor do organismo, até os mecanismos que mais ou menos aqueles colchões de água gelada ou de ar gelado que resfriam esse paciente. Vai depender do recurso que você tiver. Geralmente isso acaba ficando reservado para o ambiente da UTI, né? Mas lembrar da necessidade da indução de hipotermia nesse indivíduo no sentido de medida salvadora do sobrevivente. Cuidado que a gente não está falando disso para todo mundo. Por quê? O cara que chega infartado, fibrilo, você choca, o cara acorda, você fala, ó, meu senhor, é o seguinte, você teve uma parada agora, nós vamos ter que esfriar o senhor até 32 graus, o senhor vai para a UTI, nós vamos te entubar, botar numa geladeira, aguenta o tranco, tá? Daqui a 2 dias o senhor acorda. Quem é o paciente que merece a hipotermia? É o indivíduo que logo após o retorno da circulação espontânea, de meia a 1 hora, esse indivíduo não acorda, ele não responde ordem, tem posições patológicas de mioclonia, descerebração, decorticação, ou não tem resposta, não tem par craniano, mostrando que houve agressão neuronal grave. Esse indivíduo merece a hipotermia. O paciente que vem devagar melhorando, opa, pera, segura, você tem até 6 horas para induzir. Com 1 hora ele está mexendo, localizando dor, começando a responder ordem, calma, não é esse cara que você vai esfriar. A agressão não foi severa para aquele indivíduo. Tá? Complicações. Hipo de tudo. Cai o cálcio, cai o magnésio, cai o fósforo, cai o potássio. Tá? Só sobe a glicose, por causa da perda da atividade da insulina no receptor periférico por causa da hipotermia. Tá bom? A gente repõe tudo. Tá? E aí na fase de reaquecimento, esse indivíduo geralmente sai bem melhor. E aqui o último slide, só para colocar para vocês, quem quiser dar uma olhada, é o site do ilcor.org, tá? Você acha isso na internet. A gente vai ter lá, no consenso de 2010, que vocês estão vendo aqui na tela, você vai ver as perguntas que foram feitas para o conselho, o que está sendo discutido, tá? E a programação temporal das coisas. E a gente sabe que no dia 18 de outubro de 2010, a gente deve estar tendo essa publicação neste site, já disponível para baixar, free, para download o PDF em inglês com tudo das novas recomendações. Conforme combinado com o Erlon, em novembro a gente volta a conversar com vocês para falar sobre essas novas recomendações. Tá bem? Obrigado pela atenção. Vamos ver as perguntas agora. Obrigado, doutor Zé Paulo. Aula excelente. Nós temos pouco tempo, na verdade, então eu vou fazer 2 perguntas e o resto o doutor Zé Paulo vai responder pelo site. Okay? A primeira é do Eliseu Albuquerque, de Tocantins. Ele pergunta, paciente com via aérea difícil, não entubado, que necessita de acesso venoso em que a venóclise periférica não teve sucesso. Qual é o próximo acesso? Observação, eu não tenho acesso intraósseo. Ele pergunta se ele faz acesso central, disseca, etc, etc. Tá. Eliseu, né? Eliseu. Eliseu, beleza, hein? Plantãozinho bom o teu, né? Bom, vamos lá. Eliseu, o negócio é o seguinte. Via aérea difícil não significa uma via aérea que não ventila. Tá? Se o doente estiver ventilando com a sua via aérea, isso pode ser um problema secundário para você. Então, você insistir em tentar resolvê-la, não necessariamente vai ser uma boa solução. Se ele estiver ventilando, apesar de ser uma via aérea difícil, ótimo. Deixa como está. Qual o problema? Você não tem a traqueia para fazer droga, você está me dizendo que você não tem acesso venoso para fazer. Aí é a indicação perfeita da intraóssea. Então, assim, uma agulha de melograma, eu acredito que você encontre na tua cidade. Não tem grandes problemas. Então, enche o saco do seu serviço para botar no carrinho de parada. Hematologista pega isso para fazer biópsia no ambulatório e joga fora o kit, que é descartável. Pega aquilo e manda esterilizar. Aí é o melhor momento de você usar intraóssea, que é fácil de colocar, rápido, sem complicação para o doente. Tá bem? Mas, na ausência da intraóssea, acesso venoso profundo é uma alternativa. Só vale lembrar que, assim, a venóclise deve ser insistida. Não tem um antecubital, legal, lembra da jugular, tá? Concordo com você que um Gelco 25 no pé não é acesso de parada, tá? Realmente não dá para você fazer droga nenhuma nessa situação. Então é melhor até a traqueia nessa hora. Mas como você não tem, procure outras alternativas de acesso. Mas um acesso central nessa situação, ela é cabível, tá? Não há nenhum problema de fazer como falta. Mas, de novo, não é a melhor solução. A melhor solução é o intraósseo, por segurança, fácil colocação e rapidez, diferente de um acesso venoso profundo nessa hora de emergência. Tá bom?
talvez seja importante também frisar para ele que você não precisa de nada muito sofisticado para fazer intraósseo. Como você disse, uma agulha de melograma você faz. Isso. Na verdade, assim, também trabalho no hospital público, né? Então, ainda só entre nós aqui, entre os 3 mil brasileiros que estão nos escutando, eu já coloquei Gelco 14 dentro da tíbia. Tá? Então, na falta de algo melhor, qual o problema? Mas, de novo, não é o mais adequado, tá bom? E outra pergunta é do José Júnior, da UFMG. Foi mencionado que se deve utilizar sulfato de magnésio apenas para indivíduos com hipomagnesemia. Isso. Não seria correto utilizar os indivíduos com torsade de Pointes? Ah, não. Veja bem. Parada é uma coisa, torsade de Pointes sem parada é outra. Tá? Na parada, o controle de TV/FV, que frequentemente é a evolução de torção da ponta, né? Quando ele degenera para a parada, aí tudo bem, sem problemas, vale a pena o magnésio. Para a torção da ponta fora da parada, indiscutível, o magnésio é uma ótima opção terapêutica, assim como a procainamida também. Só um último comentário da Helena, que diz: olá, parabéns pela aula, sou Obrigado. provedora de SLS e PAUS, e essa foi uma das melhores aulas sobre SLS que eu já assisti. Poxa, Um obrigado. abraço, Helena, Faculdade de Medicina da USP. Eu acho que pode ter um viés aí. Deve ter um viés. Deve ter um viés. Ela vai me pedir alguma coisa essa semana. Então, Vou descobrir quem que é a Helena. Acontecer, eu só estou te preparando. Tá? Mas um abraço para a Helena e para todos os amigos que trabalham com a CLS. Já fiz isso muito tempo também, quando era mais jovem. Agora com a idade, os cabelos brancos, aqueles que ainda não caíram, fica mais difícil. Mas é um prazer falar sobre o tema e obrigado mais uma vez pelo convite. Mas apesar do viés, a aula foi boa. Muito obrigado, professor. Pessoal, muito até obrigado. uma próxima situação. Muito obrigado, a gente